Beleza. Vou fazer como se eu estivesse falando com as pessoas vendo um vídeo depois de gravado, tá? Então, mas, bom, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Tech Leadership, a terceira edição desse encontro. É, Hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos da experiência de contratação na visão das pessoas candidatas, né, e como as pessoas que exercem papel de liderança ou que pelo menos participam, né, do processo de contratação podem colaborar para melhorar essa experiência, trazendo muito do que a gente tem praticado nas empresas que a gente está hoje, exemplos de outras empresas que a gente acha legal. Enfim, é uma rodada aberta de discussão com algumas perguntas guia para a gente seguir uma timeline assim, do processo todo. E, bom, o Wagner, ele trouxe esse assunto lá no nosso grupo do Telegram, então, para quem não conhece, vou deixar aí no link do vídeo, e vou colocar aqui no chat para vocês também, para quem tiver interesse em acessar. E lá surgiu esse assunto, né, da experiência da contratação, como a gente pode melhorar isso. E aí o Wagner sugeriu trazer esse tópico, e hoje, acho que junto com a Jaque também lá, e aí a ideia é trazer aqui para a gente esse tema. Então, Wagner, fique à vontade aí para começar a apresentação e trazer para a gente essa discussão bem legal. Legal, beleza, obrigado. Bom, como você falou, né, foi uma ideia ali, uma mensagem que a gente trocou ali que surgiu naquele estalo, né? Pô, isso é um tema legal, né, para falar entre pessoas, tal, entre pessoas que têm experiência com seleção também. Mas vamos começar com aquela apresentação, né, que a gente fez a outra vez, né? Pode ser? Faz sentido? Tá bom, então eu vou me apresentar, aí eu vou escolher outra pessoa rapidamente, né, o que faz, onde está trabalhando e tal. E aí a próxima pessoa faz a mesma coisa também, escolhe outra aí aleatória, tá? Então eu vou começar aqui. Bom, eu sou Wagner, né? Sou CTO da Vind hoje. A Vind é uma empresa de pagamentos, né? A gente lida especialmente com pagamentos para assinaturas, né? Para empresas de serviços. E hoje eu estou cuidando das áreas de engenharia de software, produtos, segurança, analytics e mais algumas outras coisas, tá? Então esse sou eu. Tenho uma experiência de alguns anos aí com liderança em tecnologia. Gosto muito do tema, né? E é um prazer aqui falar aqui com vocês também, né? Pessoas tão respeitadas aí. Então, próximo... Caio, por favor, se apresenta. Opa, boa noite, galera. Então, sou o Caio, né? Trabalho em uma empresa, uma startup na área financeira aí, né? Chamada Next Code. Conheci o grupo ali pelo canal do Telegram. Hoje eu estou atuando como líder técnico do time, né? Como um time é pequeno, acabou sendo de uma maneira orgânica, surgiu essa liderança, né? Até teve algumas discussões ali no grupo sobre isso. E aí eu estou buscando conhecimento sobre esse tipo de coisa, né? Para poder me aprimorar. E basicamente é isso, né? E aí é um time pequeno, hoje nós somos em 8 pessoas, né? E aí tecnicamente tô desenvolvendo esse papel atualmente, né? Basicamente é isso. E aí vou escolher o Elvis aí para continuar. Fala pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Elvis, eu trabalho como Engineering Manager na Quero Educação, especificamente no Squad de Lifelong Learning. E estou aí para colaborar com vocês, bater um papo sobre contratação. Espero poder ajudar e aprender também com vocês um pouco. Isso, então eu escolho o Leandro. Salve, pessoal. Bom, Leandro Farina, eu estou hoje Tech Manager no Nubank, esse ano principalmente, né? Então, esse ano acho que não teve muita emoção em termos de hiring, pelo menos no meu time ali, Covid e tudo isso, mas até o ano passado eu era CEO da Lentico e a vida era tentar contratar pessoas uma boa parte do tempo, assim. Então, a gente teve várias experiências interessantes ali que dá para bater um bom papo. Em seguida, Samantha, por favor, se apresente. Oi, boa noite, eu sou a Samantha. Hoje eu estou como Tech Lead na Pagar.me, estou há 4 meses lá, mas já tenho experiência há algum tempo. Já fui head numa startup americana, já fui gerente de consultoria também, então cheguei a ser responsável por 60, 70 pessoas sobre a minha liderança. Então o assunto de hoje também é um assunto que interessa bastante. Acho que eu fui a última, né? Tem mais alguém? Acho que não. O próprio Edu também, né? Por favor. O Edu, faltou o Edu. Desculpa, a gente estava mutado aqui. Então, bom, valeu por ter me chamado. Eu acho que comecei falando e não me apresentei também, né? Mas, bom, sou o Eduardo Matos,
trabalho com tecnologia também há alguns, sei lá quantos anos já, 14, 15. Hoje eu trabalho no Nubank como gerente sênior de tecnologia, mas Senior End Manager. E estou há 9, 8 meses no Nubank, mas, enfim, também tenho experiência já como CTO, já tive empresa, já trabalhei em agência, portal de notícia, já em alguns lugares aí por São Paulo. E, enfim, então também estou bem feliz em puxar esse grupo aqui. Essas discussões vão ser bem legais. Beleza. Bom, então vou compartilhar minha tela aqui. Vamos começar já. Vou explicar um pouquinho de qual que é a ideia aqui. Bom, o famoso... Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Beleza. Então, temos aqui essa apresentação aqui com um design muito bom, tá? De alguém que não entende nada de design. Então, eu fiz aqui tudo em preto e branco mesmo, passei pro Edu, para a Jaque darem uma olhada, eles deram ok. Então, a gente segue em frente, tá? Na verdade, não é uma apresentação, tá? É só um guia para o nosso papo. A ideia, eu vou falar até um pouco mais aqui, trocar ideia sobre isso e tal. Então, tem mais umas perguntas, né, para estimular a gente a conversar, tá? Mas não é uma coisa expositiva. Eu vou colocar minhas opiniões, vocês colocam também de vocês e a gente vai conversando, né? Então, vamos lá. Qual que é a proposta aqui de hoje, né, para a pauta aqui do dia? A gente quer falar sobre a experiência, né, no processo de seleção do ponto de vista de quem está se candidatando à vaga, né, que é o que o pessoal chama no mercado de RH de Candidate Experience, né? Então, a experiência do candidato, né? E, bom, como eu falei, né, o objetivo é a gente discutir como é que a gente proporciona, né, uma experiência que seja construtiva, livre de vieses, né, para essas pessoas que estão se candidatando, tá? Então, eu acho importante também a gente falar o que a gente não vai também falar hoje aqui, né? Que acho que é tão importante quanto o que a gente fala, o que a gente não deve, que a gente não quer se propor a discutir, né? Daí eu falo também o porquê. A experiência de quem está recrutando, tá? A gente sabe que isso é um assunto super amplo, poxa, formas que tem de deixar a seleção mais otimizada, um processo mais rápido, tal, não vai ser o foco aqui hoje, né? Esse é um tema que tem bastante gente falando no mercado também, né? Principalmente em tecnologia, tal, se fala muito sobre isso, como contratar de forma mais eficiente, tal, mas não vai ser o nosso foco aqui, né? A gente quer focar na pessoa que é a candidata, né? Como contratar mais rápido também, não é a ideia também falar hoje, né? Se alguém estava com a expectativa que teria aqui dicas mágicas, né, para contratar rápido, não tem, né? Desculpa, tá? Não era a ideia. Dá para fazer um outro sobre isso, né? Dá para fazer outro encontro, tal, sobre como contratar, mas de novo, né? Acho que são coisas que são efeitos, né, de um bom processo, uma boa experiência da pessoa que se candidata, né? São consequências e não necessariamente o foco, né? Pelo menos desse papo aqui hoje, né? Outra coisa também, a gente não pretende, né, falar sobre employer branding, mas todos esses temas, né, eles são influenciados, né, pelo... Eu tô me vendo aqui, tem uma janelinha, essa janelinha não tá na frente aqui não, né, das coisas. Vou tentar tirar Não, ela tá daqui. suave. Ah, beleza. Então, a ideia não é falar desses aspectos diretamente, mas tudo acaba influenciando, né? Pelo menos na minha experiência, se você pisa na bola com alguém no processo de seleção, isso acaba, né, manchando a reputação da empresa junto com outras pessoas também. Então, não influencia diretamente, não vai falar sobre isso diretamente, mas acaba influenciando sempre diretamente, tá? Então, essa é a ideia, né? Deixar claro aqui quais as expectativas do que a gente vai conversar hoje, tá? Um disclaimer que eu coloquei aqui que eu achei interessante, a gente vai falar sobre algumas coisas, alguns temas que não necessariamente vão refletir a opinião das empresas que a gente trabalha, tá? Eu, por exemplo, tenho várias práticas na Vind, né, que é a minha empresa, eu sou um dos sócios da empresa, que às vezes não estão 100% alinhadas comigo, por mais que é a minha empresa. Então, tem algumas práticas que a gente depende de fatores externos, depende de pessoas que a gente não tem gestão sobre e tal. Então, tudo que a gente for falar aqui, né, é um convite que eu faço para vocês, né, para tirar o crachá mesmo. A gente não está representando a própria empresa aqui e a gente poder falar sobre tudo sem necessariamente ter julgamento. E como isso vai ser gravado depois, está sendo gravado agora, né, isso vai ser enviado aí no YouTube e tudo mais, acho que é importante já avisar para todo mundo que está assistindo que qualquer pessoa que falar aqui sobre a experiência, a não ser que esteja explícito na fala dela, não é uma opinião que representa, né, aquela empresa, tá? Eu mesmo falo aqui, como disse, da Vind, né? Sou um dos donos, mas tem práticas da Vind que
que não vão refletir 100% com as minhas opiniões. E acho que isso acontece com todo mundo também, né? A gente quer criar um papo que seja construtivo para o mercado em geral, né? E não ter necessariamente medo de expor alguma coisa que não seja uma prática que a gente vive hoje, né? Mas que a gente queira melhorar também, tá? Então, esse é o primeiro recado aí para todos nós, né? Quais são as etapas do processo de seleção? Aqui eu listei, numa ordem cronológica bem simples, quais são as partes que compõem, né, esse processo. Isso do jeito mais simplificado possível. Provavelmente alguém de RH vai ter um aprofundamento muito mais detalhado nessas questões. Mas, do ponto de vista de uma pessoa de tecnologia, eu enumerei aqui, né? A gente tem o anúncio, a primeira coisa, né? O anúncio que a gente publica ou num site, num job board, numa rede social, né? Ou antigamente em jornais, né? Hoje a gente não faz isso, né? Mais felizmente, quer dizer, isso ainda acontece, né? Mas não faz parte da nossa realidade. Mas, enfim, o anúncio é a primeira forma com que a gente entra em contato, né, com as pessoas e ali entender quem está interessado. Ou é o anúncio que a gente entra em contato, ou através de prospecção ativa, né, que é o que a gente chama de cold call. Acontece muito em vendas, mas acontece também em recrutamento. Acho que vocês sabem, né, todos vocês têm LinkedIn, vocês com certeza recebem, né, prospecção ativa de recrutadores. Isso é uma etapa que faz parte, né, do processo de seleção. Agora, se isso é bom, se é ruim, se dá para fazer bem ou não, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Depois do momento, né, do contato com a empresa, tem a candidatura, que é o apply, onde a pessoa vai colocar os dados dela no formulário, vai mandar os links de redes sociais e tal. E aí já tem uma experiência interessante que pode ter atrito nesse processo ou não, né? Pode ter viés nisso também, então a gente vai bater um papo sobre isso também. A triagem, né? A partir do momento que eu recebo ali centenas, milhares de candidaturas, como é que eu faço a triagem disso de uma maneira que seja eficiente do meu lado, né? Lógico, mas que também respeite, né, a experiência da pessoa e consiga entender ali de fato quem que ela é, qual que é a experiência dela, sem que isso seja carregado de preconceitos da nossa parte, né? Então, a gente fala um pouco sobre triagem justamente para tentar tirar esse aspecto negativo que tem em cima dela. A entrevista, né? Aqui entrevista é um termo genérico, né, que eu coloquei aqui, só para identificar a parte mais cara do processo, que é onde a pessoa vai conversar, né, por mais tempo, às vezes 1 hora, até mais, com a equipe, com RH, com lideranças da empresa em geral, com outras pessoas, né? Como eu falei, né, é uma fase pós-triagem, né? Empresas diferentes têm métodos de entrevista diferentes, mas normalmente a gente chama de entrevista mesmo, né? O interview, né, em inglês. Seja dentro da entrevista ou não, tem a questão da validação técnica, né? Que para a gente é muito importante. A gente passa a pessoa na triagem, vendo se ela tem ali os requisitos mínimos para a nossa vaga, mas a gente quer validar mesmo, seja fazendo um teste, pedindo para ela fazer um teste fora, ou fazendo um pair programming, ou mandando um teste de lógica, ou pedindo para ela fazer uma coisa no quadro. Vamos falar sobre isso também. E por último tem um retorno, né? Que é um feedback para a pessoa. Poxa, a gente se fala muito isso se fala não, né? Se discute se a gente deve dar retorno para as pessoas pós, né, processo de seleção, né? Positivo, lógico, a gente sempre vai dar, mas negativo, né? Qual que é a profundidade desse retorno que a gente deve dar para a pessoa? Se deve dar, no caso. Eu tenho experiências com isso já que não foram muito boas, dando feedback, eu posso compartilhar aqui com vocês, mas retorno é um ponto que as pessoas normalmente esperam, né? Isso também a gente vai falar um pouco mais depois. Então, assim, temos esses 7 pontos aqui, né, das etapas do processo de seleção. Aí a proposta, agora são 7h24, seria falar 10 minutos sobre cada uma delas, tá? Cada uma delas vão ter perguntas que a gente preparou, assim, perguntas só para direcionar a discussão, né? E aí, acho que passando por todos, dá depois para voltar em alguns pontos que ficaram mais polêmicos aí, a gente dedicar mais tempo, né? Mas, de novo, é um papo, tá? Eu não vou apresentar nada aqui, eu só simplesmente vou trocar os slides, tá? A gente que vai conversando. E aí vale a pena entender se a gente consegue passar por todos os pontos e depois voltar nos mais legais, que a gente acha mais interessante, que tiver mais engajamento, ou já escolher alguns pontos, tal, porque daqui todos eles têm coisas que são interessantes, né? Tem pontos, como eu falei, polêmicos, tem coisas que vão gerar bastante discussão, tal, mas eu acho que é legal, né? Se vocês quiserem a minha opinião, acho legal passar por todos, pelo menos que seja aí num time box de 10 minutos cada um, e depois voltar no que é interessante. Mas aí vai de vocês, o que vocês acham?
Acho que super justo. A gente puxa as perguntas, define um time box e no fim a gente decide se continua ou não, né? Bom, Faz então uma eu vou fazer o votaçãozinha aqui. seguinte. Eu vou cronometrar aqui então, tá? Só para ter uma noção, para a gente tipo não ficar uma hora num ponto, tá? Então vou cronometrar aqui. Vamos para o primeiro então já, tá? Primeira coisa, né? O anúncio, né? Então temos aqui algumas perguntas só para começar nessa discussão, né? O que as pessoas procuram, né, no anúncio? Às vezes a gente vê anúncios que tem ali falando toda a história da empresa, tal, mas não fala necessariamente o que se faz, né, na empresa, né? Linguagem neutra, né? Importante, é uma coisa que a gente vê bastante ultimamente, né? Tipo, pessoa desenvolvedora de software, tal, essa preocupação, será que isso é realmente uma preocupação válida ou é perda de tempo, por exemplo? Quando a gente enumera requisito, né? Que cuidado que a gente tem que ter se isso, se a gente está botando requisito de mais ou de menos, isso tem algum impacto, algum viés nas pessoas, né? Que estão olhando a análise. O que é benefício, o que ele está como benefício? Né, se fala muito o que é vantagem, o que é benefício, vale refeição, tal, o benefício é pagar salário em dia também, né? Outra pergunta também, porque poucos anúncios publicam remuneração, né? É uma coisa que importa para as pessoas, tal. Então, como é que vocês sugerem? A gente fala... Eu posso falar um pouco não sei, aqui, sobre a minha... Acho que tem um ponto aqui que eu gosto muito, tá, de falar, né, que é a questão da linguagem neutra, mas eu não queria necessariamente começar por ele, tá? Eu queria entender o que você acha, Edu? Como é que a gente encaminha aqui esse papo? Pode ser, eu acho que antes da linguagem neutra, talvez esse ponto, essa primeira pergunta, né, o que as pessoas procuram no anúncio, né? Eu acho que isso é super determinístico, né, quando você define uma vaga. Acho que as pessoas procurarem o que de fato acontece no dia a dia ali na empresa, né? Porque é muito frustrante você entrar e aí, sei lá, tem lá requisitos necessários, você dominar banco de dados NoSQL, e a empresa usa SQL, assim, sabe? Não faz sentido. Acho que primeiro bater com a realidade, assim, do que a empresa de fato usa ou até quer usar, né? Que tem esse caso também, né? Às vezes a gente quer contratar alguma pessoa ou outra que tenha uma especialidade que a gente quer adotar na empresa, assim, né? Uma tecnologia. Mas geralmente eu acho que essa primeira pergunta, para mim, sempre vem essa coisa de bater com o dia a dia das pessoas de verdade, assim, né? Eu não sei o que as outras pessoas também acham aí, que poderia, o que vocês acham que deveria ter também, né? O que as pessoas procuram, né? Legal, Edu. Posso comentar um pouco sobre o meu ponto de vista? Muitas vezes a empresa ela até tá disposta a investir nesse candidato, nessa pessoa que vai ser contratada, adquirir um conhecimento de uma linguagem específica que é usada dentro da empresa, sabe? E muitas vezes no anúncio da vaga isso não está claro, né? A gente tem lá aquela seção de requisitos mínimos e o que seria diferencial, mas tem muita coisa que eu vejo que está como requisito mínimo que de fato não é, sabe? A empresa, ela aceitaria o cara que, sei lá, trabalha pensando aqui num desenvolvedor, né? O cara trabalha com .NET, mas a vaga é para Java. E pelo nível de conhecimento do cara, talvez valesse a pena para a empresa investir nessa troca aí de tecnologias, né? Então, assim, eu acho que uma reflexão sobre o que é realmente o requisito mínimo poderia ajudar, sabe? E Uma muitas coisa das interessante. vezes a vaga. Opa. Só complementando isso, e muitas das vezes as pessoas acabam não se inscrevendo justamente por isso, né? Porque ela olha e não entende muito bem se aquilo tudo que está ali é extremamente necessário e exige determinada senioridade, e aí acaba não se inscrevendo, né? Por medo ou por achar que não se encaixa nos requisitos, sendo que às vezes é uma pessoa que tem muito potencial e que se desenvolveria muito rápido, mas acaba já sendo barrada ali na entrada no que está no. Da mesma forma, eu acho que o oposto também acontece, sabe? Às vezes, vagas genéricas demais fazem você pensar, cara, eu acho que essa vaga não é para mim, ela está muito genérica, não são as tecnologias que eu conheço, não são os assuntos que eu domino. Então, eu acho que tem que ter um meio termo aí, e tem que ter uma clareza no anúncio de que, cara,
Tu não sabe Clojure, tudo bem. Não tem problema, a gente vai te ajudar com isso. Mas tu precisa saber A, B e C, sabe? Eu acho que essa clareza no anúncio ajuda também. Eu vejo que às vezes tem uma desconexão entre o que realmente a equipe precisa com a pessoa que é responsável pelo anúncio, né? Eu já vi isso acontecendo até mesmo na Vind. A gente tinha uma vaga com determinados requisitos, a gente foi publicar uma outra vaga que eram outros requisitos diferentes, mas a pessoa que estava responsável pela publicação na equipe de pessoas acabou adicionando mais requisitos do que necessariamente se precisava. E eu vejo isso com bastante frequência, né? Às vezes a vaga não é necessariamente descrita por quem que vai ter a pessoa do lado. Talvez uma recomendação, né, que eu acabei passando a fazer, que eu acho que vale a pena, é ficar próximo de quem vai escrever a vaga, de quem vai publicá-la, tal, e não ter medo, né, não ter às vezes receio de corrigir, né? Às vezes a empresa colocou um negócio no ar que tem requisito ali demais, tal, encontrar, né? Às vezes as estruturas são tão grandes que a gente nem sabe quem que está publicando, mas às vezes vale a pena encontrar ali na estrutura da empresa a pessoa responsável, né, para conseguir corrigir alguns problemas, por exemplo, de requisitos a mais, tal, porque realmente é um problema, né? Pedir mais coisa do que se precisa já é difícil contratar, né? Se pedindo mais ainda, a pessoa que está do outro lado, ela vai se sentir intimidada, né, pela quantidade de requisitos que tem e tal. Aí tem até uma questão dependendo do perfil da pessoa, acaba assumindo mais riscos ou não, né? Tem aquela pesquisa que a gente mandou até no grupo, né? Que não sei se vocês viram, né? Homens normalmente tendem a se candidatar a vagas que eles não têm todos os requisitos. Normalmente, mulheres tendem a se candidatar nas vagas que elas têm 100% ou próximo de 100% dos requisitos. Então, tem uma diferença ali de como cada pessoa olha, né, os requisitos. Então, se a gente vai escrever, vai enumerar essas coisas, acho que elas têm que ser realmente o que realmente é requisito, né, para a empresa, e não só o nice to have, né, ali como requisito. Acho que acaba tendo muita influência na composição das pessoas que você vai atrair também para a empresa. Tem uma coisa Desculpa, pode falar. tem uma coisa interessante aí também, que acho que a gente não comentou ainda, que é o anúncio, ele já dá a cara da empresa, né? Então, o jeito que você anuncia, o tom que você usa, as palavras que você usa, se é neutro ou não, se você exige 1 trilhão de coisas do candidato, se você fala que ele precisa saber aguentar pressão, enfim, é tudo. Acho que muita coisa ali já remete para a pessoa que está lendo, pô, como que vai ser lá dentro, né? Pô, que esse tipo de pessoal pensa, né? Será que eles acreditam sei lá, em full stack, acreditam em pessoas que são ninja e conhecem tudo, eles acreditam em trabalho em equipe, tudo isso, se você ler com cuidado, muita coisa aparece ali, assim, isso é super interessante. Pessoal, uma coisa que eu ia comentar que foi bem legal, que uma recruiter comentou, tipo, eu super concordo que tem que ter equilíbrio, e dependendo da senioridade que a gente está querendo, tipo, a vaga vai ter que ser um pouco mais detalhada ou não, né? Se você está querendo alguém mais júnior, tipo, praticamente, ó, venha programar, sabe? Lógica de programação, tipo, já é um bom indício. Mas uma das coisas que, quando alguém comentou sobre a pessoa do RH criar a vaga, né? E na empresa, a gente cria a vaga junto, mas a pessoa de RH passou a fazer a primeira entrevista, né? Que é aquela que a gente sabe se a pessoa tem mais ou menos o perfil ou não. E ela me acompanhou em algumas entrevistas que eu fiz, e foi anotando algumas palavras-chave que ela foi pegando. Então, isso foi uma coisa muito legal que o pessoal de People lá fez. Ela me acompanhou em umas 2, 3 entrevistas, pegou algumas palavras-chave e me perguntou, Cat, mas Style de Component é realmente uma coisa muito importante para se perguntar? E aí eu fui explicando, não, Style de Component, sim, não, mas é bom que ele fale alguma coisa sobre isso daqui, CSS, organização de componentes e tal. Então, é uma sugestão que eu acho que, sei lá, se tiver abertura nas empresas, o RH, primeiro, tipo, eu acho que tem que ser feito totalmente em conjunto mesmo. A pessoa escreve, manda para o time de dev, ver se está bom ou não. E a gente sugerir em cima. Mas se ainda assim ficar para a parte da galera, tipo, acho que isso é uma coisa legal. Elas aprenderam, né? Foi uma recruta, no caso foi uma mulher. Então, ela aprendeu com a gente quais eram as palavras principais na entrevista,
e deu super certo, assim. Eu acho que um ponto-chave, pelo menos que fica claro para mim, tanto assim das duas pontas, né, tanto quanto vinham falar comigo, quando agora contratando, o ponto-chave para mim é que tem muito ruído no processo de comunicação interna do processo de contratação. Às vezes acaba que algum gerente, alguém com um nível mais alto dentro da empresa, põe uma demanda de contratação, e quem acaba escrevendo qual é o requisito é uma outra pessoa abaixo dele, e passa para um RH que vai colocar isso numa ferramenta quando vai publicar, e aí depois tem mais uma outra, quarta, uma quinta pessoa que faz o primeiro approach. Então, acho que assim, tem muita gente no processo e acaba tendo um desalinhamento. Então, para mim, o que fica muito claro, que acaba ocasionando e deixando isso pior, é o telefone sem fio, que é um efeito de tanta gente no processo sem ter uma comunicação mais clara dessa informação. Sim, e isso acontece muito, né? A gente vê aquelas vagas que tem um anúncio assim, precisa de 10 anos com React. Tipo, nem tem o negócio de 10 anos, né? E é muito comum, e não é porque a empresa, se você olhar a equipe de engenharia da empresa que publica uma vaga dessa, normalmente eles são pessoas competentes. Mas o processo, acho que rolou esse efeito de telefone sem fio, né? A informação foi pulando tantas vezes. Alguém falou assim, tem que ter, a pessoa tem que ter X anos de experiência profissional. Aí a outra pessoa escuta, tem que ter X anos de React. E aí vai pulando e vira uma bagunça, né, no final. Eu acho que isso que vocês falaram, né, sobre ter revisão da equipe de desenvolvimento junto, ou estar junto, escrever junto, né, é super essencial no processo, né? Não dá para ir pulando equipes, né, pulando áreas e chega no final e vira esse monstro, né, essas coisas monstruosas que a gente vê, por exemplo, de 10 anos de React, ou até recentemente vi uma empresa anunciando uma vaga de uma tecnologia, quer dizer, recrutando ativamente uma pessoa que criou a tecnologia e pedindo dela mais tempo do que ela tinha mesmo criado a tecnologia, né? São coisas que não é na maldade, né? Tipo, realmente nessa questão da falta de comunicação interna, ou pelo menos dos pulos, né, que tem na comunicação, né? Querem pular para o próximo tema? Já deu aqui nossos 10 minutos, vou pular para o próximo, tá? Qualquer coisa a gente volta aqui também, tudo bem? Então, o próximo aqui, né, a prospecção ativa, né, o cold call. Isso, o que vocês consideram? Eu imagino que vocês recebem isso, né, de forma ativa, né? Eu recebo pra caramba também, né? E me incomoda. Eu fico bem incomodado com isso. Eu não sei como bloquear isso. Eu já pensei até em desligar o LinkedIn por causa disso. Mas é uma coisa que me incomoda muito, mas eu sei que faz parte das equipes que recrutam também, né? Vocês veem que existe como fazer isso, né? Tem formas de fazer isso de uma forma que seja positiva para quem está do outro lado? É uma ótima pergunta, né? Eu estava pensando aqui, se eu não me engano, o LinkedIn tem uma feature para você deixar público se você está disponível a receber contatos ou não. Eu acho que isso não deve funcionar muito. Acho que o pessoal não deve olhar muito essa flag para antes de colocar o não, né? Mas eu acho que o principal aí, quando você recebe, acho que o jeito é tudo, né? Acho que a pessoa que sabe perguntar se está disponível ou não antes de dar um textão, antes de chamar para reunião, é diferente da pessoa que já chega achando que você deve para ela uma reunião de explicações, né? Mas enfim, talvez seja algo que seja um feature interessante mesmo conseguir bloquear por opção ali, né? Eu sei que tem a opção no LinkedIn, a minha não está ativa e mesmo assim chega bastante. Não só em questão de contratação, né? Mas comercial também, né? Comercial acontece bastante no LinkedIn. Até falando, né, se fosse do jeito, né, da forma disso acontecer. Pelo menos, eu respondo as coisas que parecem que não são mecânicas, que não são automatizadas. Quando eu percebo isso, que a pessoa se preocupa pelo menos em ler ali o histórico profissional, eu dou uma resposta negativa, ele falando, obrigado, tal. Mas agora quando você vê que é mecânico mesmo, né, às vezes a gente se conversa entre si e vê que um mesmo recrutador mandou a mesma mensagem para 1000 pessoas diferentes, né? A gente percebe isso.
essas pessoas eu não chego nem a responder. Então, acho que uma dica que se a empresa for fazer isso, né, acho que o que vale a pena é não tentar massificar isso, porque fica muito na cara, né? A gente percebe, né? As pessoas que estão ali recebendo percebem também. E eu acho que uma coisa que eu sofri muito já é que a gente controla o nosso próprio processo de recrutamento. Quando a gente terceiriza isso, bota empresas também para fazer o recrutamento por nós, às vezes acaba que a mesma pessoa é acionada 3, 4 vezes por empresas diferentes sobre a mesma vaga, né? Eu já vi isso acontecendo já comigo e é muito desagradável, né? Eu acho que tem uma preocupação, acho que dá para fazer, sim, a forma é tudo, o jeito é tudo, né? Mas se ainda for envolver terceiros nesse processo, acho que de alguma forma tentar criar um processo que seja sincronizado, ou pelo menos tenha algum tipo de contato entre os recrutadores para que isso não aconteça de forma repetitiva, ainda mais nas mesmas pessoas, né? Acho que massificação nesse processo é a pior coisa que pode ter, né? Pelo menos na minha opinião. Eu concordo que é chato. E eu acho que as pessoas só não sabem usar aquela flag. Eu também tenho marcada na minha e, quer dizer, das duas vão, né? Ou as pessoas não sabem onde é que lê essa flag, ou elas só ignoram mesmo. Olá, filha do Leandro. É, ou elas só ignoram e jogam um verde, né? Porque afinal de contas, você tá precisando de alguém, vai lá que a pessoa só esqueceu a flag ligada, né? Mas eu acho que tudo é a mensagem. É tipo, se a pessoa já manda um textão perguntando, estamos com essa vaga aqui, que é a sua cara, você quer falar com a gente, me manda seu e-mail, seu telefone, a forma de contato e que horário que eu posso ligar. É tipo, cara, não é a melhor forma de fazer com que alguém saia do cantinho que ela tá quentinho, já confortável e passar por todo um processo seletivo e tem que pensar em mudar de emprego. Então, propaganda eu acho uma droga. E eu acho que tipo, isso também deveria ficar focado no LinkedIn. Tipo, já ouvi falar de algumas pessoas que receberam, sei lá, ofertas direto no WhatsApp, porque o LinkedIn deixava tem como colocar o telefone lá, então eu já recebi direto no WhatsApp, nem passou pelo LinkedIn, e eu fiquei, what the hell, como é que você sabe meu número? Então acho que tem meios de procurar as pessoas e tem a forma de descrever, de fazer esse primeiro contato para saber se tem interesse ou não. Mas eu acho que é super válido, assim, se for no LinkedIn. Também nesse ponto, né, que tem empresa terceirizada envolvida, uma coisa assim, geralmente eu respondo, né, quando aparece para ver qual que é e tal, mas tem algumas empresas que, tipo, uma das primeiras coisas que eu tento perguntar é o nome da empresa, sabe? Porque dependendo do nome, tipo, tu já sabe que talvez não é um lugar que eu tenho interesse, sabe? E tem muita empresa terceirizada que nesse primeiro momento eles não querem te falar o nome da empresa, né? Então, tipo, dali já acabou o papo, sabe? Tipo, não tem mais muito para onde ir, sabe? Se eu não posso nem saber o nome da empresa, quem dirá querer entrar no processo seletivo deles, né? Sim, eu acho que o pessoal faz isso para evitar. E tem a questão de comissionamento envolvido nisso, né? Eu imagino, né, que eles fazem isso, não queiram abrir o nome da empresa para que o candidato não acesse, né, diretamente, né? Pode ser, né? Eu ia até comentar que eu, inclusive, recebi hoje uma mensagem pelo WhatsApp. E, assim, é muito invasivo receber. Eu vou perguntar, nem faço ideia como é que eles têm meu número, porque eu acredito que no LinkedIn eu não deixei público. Mas acho que é um posicionamento bem invasivo, né? Acho que isso já faz o candidato ficar, nossa, mas como é que me achou, né? E uma coisa tão pessoal, como já foi comentado, uma coisa é ir pelo LinkedIn e perguntar se pode falar, e-mail e etc. Outra já é ir direto pelo WhatsApp. Eu concordo também que eu acho que tudo vai muito da forma, né? Acho que, assim, os meus 2 últimos empregos eu não estava procurando e foi uma abordagem no LinkedIn que me levou a conversar, entender e fazer sentido. Mas é toda uma abordagem diferente, né? De conversar, querer saber, putz, a gente pode conversar, querer entender seu momento, se tem um match, né, em relação ao seu momento da empresa e etc. Ao invés de já ser uma mensagem te pedindo, tipo, vários dados e já querendo exigir, né, numa postura mais de querer exigir alguma coisa, como se você tivesse candidatado no processo e já tivesse participando de um processo sem nem saber como é que a empresa chegou em você. Com relação a isso, acho que um ponto que não tem muito como fugir é que é um processo longo, de certa forma, e dependendo da cultura da empresa, é ainda mais longo, demorado e dolorido até, porque às vezes a gente precisa contratar rápido.
mas eu acho que não existem muitos atalhos nisso. Tem que passar por esse processo, e principalmente quando a gente terceiriza, essas empresas que são mais focadas nisso, elas não têm tanto esse feeling, e elas tratam normalmente, né, na minha experiência, os candidatos como números. Então, eles saem falando com um monte de gente, já são totalmente o mais intrusivo possível, já sai pedindo quanto que você quer ganhar, sem você saber da empresa. Então, na minha experiência, até contratando, o que eu acabei fazendo foi ter uma consultoria para fazer só o primeiro touch base e trazer os candidatos, e todo o resto do processo eu trouxe para dentro de casa. Então, foi um pouco mais dolorido para trazer, mas todo mundo que eu falei, eu consegui fazer o processo assim de forma mais humanizada. Então, usei mesmo assim a agência só para diminuir a quantidade de candidatos, né? Eles ficaram com a parte inicial do funil e eu fiquei só no finalzinho lá, mas nessa parte eu procurei ser um pouco mais, tratar as pessoas, os candidatos como pessoas e não como números. Eu até falei ali no chat que host e co-host não consegue levantar a mão, né? Eu tava na aflição esperando todo mundo baixar para poder falar. Mas é, eu acho que teve alguns casos também aí que extrapolam até, né? A gente teve casos recentes, assim, de uma onda de pessoas recrutadoras, principalmente mulheres, né? A maioria mulheres sofrendo assédio, né? De pessoas, né? Então, eu imagino, fazendo um pouco de empatia aqui com a galera que trabalha com isso, é muito difícil fazer esse lance do sourcing, assim, né? Da busca ativa, né? Porque você não pode ter você tem essas regras, essas etiquetas que a gente está falando aqui, que eu concordo 100%, assim, né? Do tipo, cara, WhatsApp, sei lá, a pessoa às vezes, eu acho que ligar hoje em dia ainda acontece comigo às vezes, mas é, é meio chato, né? Que a pessoa, onde você conseguiu o meu número, sabe? Tem umas questões de privacidade de dados, né? Então, e aí entra um pouco também do quanto que a gente expõe essas informações no LinkedIn, né? E quanto que a gente acaba ficando disposto a acontecer esse tipo de coisa, né? Mas eu fico também nessa coisa de como é que é, né, pra galera que precisa encontrar pessoas para dar um fit para vaga. E até porque existe uma coisa do perfil das pessoas não ser tão completo, às vezes muito as descrições do trabalho assim não estão muito claras, aí é aquela coisa da confiança e tentar entrar em contato para esclarecer alguma coisa, né? Então eu sinto que também tem essa problemática assim para a galera que trabalha com recrutamento. E uma outra coisa que, aproveitando que eu estou aqui falando, né? Mas eu acho que para mim é essencial essa coisa de trabalhar junto ali na prospecção, né? Por mais que seja consultoria, que nem o Paulo citou, provavelmente você alinhou exatamente o que você estava procurando, né? Provavelmente essa empresa passou para você alguns possíveis perfis de pessoas que pudessem dar fit com aquilo que você busca. Então, até para a galera ir refinando, né, a procura por um perfil específico que a gente precisa, né? Então, eu acho que tem um pouco do papel de quem se envolve, né, no processo de ajudar também a galera que geralmente, assim, acho que eu não sei se eu tive sorte de ter uma pessoa que era de tecnologia, que foi para Tech Recruiter, mas eu trabalhei junto, mas no geral, assim, não é uma pessoa que veio de desenvolvimento de software, né? Ela veio do time de pessoas, do time de RH mais tradicional, e aí começou a se especializar um pouco mais sobre o que é os termos de tecnologia no geral, né? Nem sempre tem um conhecimento profundo, então é muito difícil para a galera também, né? Então, acho que tem que ter essa parceria para ir disseminando esse conhecimento, né? Sobre o que é back-end, o que é o front-end, que é teste automatizado, que é algumas definições que a gente fala como se fosse natural, assim, né? Então, acho que na prospecção é muito mais difícil ainda, né? Fazer esse filtro, né? Eu tive E aí, nessa linha, foi justamente o que eu achei legal o que o pessoal de recrutamento fez lá na empresa. Né? Que, tipo, teve 2 momentos em que a gente tinha que analisar um monte de currículo, a gente se dividiu entre pessoas de engenharia e pessoas de RH, e a galera no começo, sentou perto da gente e viu, o que é que vocês veem aqui no currículo que vocês acham que faz sentido?
E aí, depois foi o contrário. Durante a entrevista, o que é que vocês perguntam? E quais tipos de resposta? Acho que deu uma mini travadinha, Cat. Né? Eu já... Alô? Você Mas é falou que uma tipo de via de mão resposta, dupla né? mesmo. A gente parou de te Isso. ouvir no tipo de resposta, né? Que as pessoas esperam, né? Ah, tá. No tipo de pergunta que a gente faz, no tipo de resposta que a gente acha que é boa. Né? E já teve o caso também o inverso, de tipo, pessoas que eram pessoa da engenharia, que estava aprendendo a recrutar, não saber muito bem como falar, que perguntas fazer, e jogar aquelas perguntas de RH, tipo, qual o super-herói que você gostaria de ser. E tem todo o legal, tipo, tem que ter uma preparação também do lado da engenharia de como tratar os candidatos, as candidatas numa pipe, como fazer que a experiência seja legal também, porque eu acho que muito do que a gente falou antes, de ter uma vaga que é super cheia de coisa, vem muito do nosso ego de desenvolvedoras, desenvolvedores que acham que não, porque eu tive que aprender grafos, sei lá, bifurcados, sei lá o que, todo mundo tem que fazer isso também, porque no meu teste eu fiz assim, então os outros têm que fazer. Ou na verdade, tipo, não vai precisar para o dia a dia, né? Um crudezinho básico já resolveria. Isso que você falou é muito interessante, né? Quais as perguntas que têm que ser feitas, o que se espera de resposta, até o que se espera de respostas negativas também, né? Respostas assim, putz, uma má resposta para essa pergunta é normalmente isso, né? Por exemplo, eu gosto, acho que já entra, até vou pular aqui o próximo slide aqui, que é sobre a candidatura, né? Às vezes até o pessoal coloca algumas perguntas no form, né, de candidatura, perguntando assim, por exemplo, qual a sua experiência sobre tecnologia X, né? E isso já ajuda, dependendo, né, da empresa, ajuda a ter uma noção do candidato sobre o senso crítico dele, sobre alguma coisa, né? E aí a pessoa que está fazendo a triagem, que tem outro ponto, né, pode acabar se beneficiando disso também, né? Ela pode ter uma ideia um pouco melhor, né? Mas eu acabei falando do outro ponto, né? Vamos falar agora de candidatura aqui, que é, como eu falei, né, aquele processo onde a pessoa demonstra, né, o interesse na vaga. E aqui acho que o ponto mais comum que eu vejo, não sei se necessariamente é um erro, são os sites, normalmente, que pedem para replicar todo o currículo da pessoa em formulários assim, tipo, putz, faculdade tal, de ano tal até tal, tipo, no detalhe, eu imagino que isso é para normalizar os dados, né, na hora lá de fazer um filtro, uma seleção das centenas ou milhares de pessoas, mas no fim das contas, na minha opinião, acho que isso gera um atrito imenso ali na hora do cadastro, né? Normalmente vagas o site, acho que é o vagas.com, tem um formulário desse, que acaba, pelo menos na minha opinião, acaba gerando bastante desistência até no processo, né? Sobre candidatura, uma coisa que tem funcionado para mim ultimamente é pedir a informação do jeito mais aberto possível, né? Por exemplo, manda aqui nas suas redes sociais, fala um pouco da sua experiência, tal, anexa o que você tiver para anexar, né, seja redes sociais, ou seja currículo, se tiver, tal, mas nunca obrigar, ou evitar pelo menos obrigar a pessoa a preencher no detalhe ali cada coisa, né? A gente estava falando com o fornecedor, a Gup, né, eu estava falando com eles um tempo atrás, é uma plataforma, né, de cadastro de vagas, tal, e a gente estava num papo para saber tipo como que poderia reduzir, né? A gente estava vendo ali índices ali de abandono muito grandes no formulário, né, de candidatura. Então esse é um ponto que eu acho que quanto menos, acho que é o conceito de qualquer formulário de usabilidade em qualquer empresa, né? Quanto menos campos você pedir, maior vai ser a taxa para pessoas que completam, né, a candidatura. Vocês já pensaram sobre isso, sobre o design de formulários de apply e tal? Vocês veem que é melhor pedir mais informações, pedir menos? Qual que é o ponto de vocês aí, a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que só tenho com a mão levantada, né? Uma coisa que a gente melhorou um pouco no passado, assim, antes a gente também não pedia muita coisa, né? E daí, tipo, tinha o phone screen e depois a gente filtrava os candidatos para a gente saber quais que a gente ia querer fazer entrevista ou não, né? E depois de um tempo, assim, a gente começou a perceber que tinha muita primeira entrevista que a gente fazia
que, tipo, que talvez tivesse dado de pegar, que a pessoa não tinha um fit com a vaga antes, né? E que a gente acaba consumindo um tempo ali que talvez não fosse necessário. A gente começou a pedir para a pessoa se apresentar, igual tu comentou, tipo, conta um pouco da tua trajetória até aqui, como é que foi. E a gente mandava também duas perguntas, uma relacionada à tecnologia que a gente queria, para a vaga de front-end, perguntava, conta um projeto React que tu atuou e como é que foi. E para a vaga de back era, conta um projeto em Node que você atuou e como é que foi. E a segunda pergunta era, você pratica testes no dia a dia e por que você acha isso importante caso pratique? E depois que a gente começou a ter esse insumo, ficou muito mais fácil filtrar e chegar a boas entrevistas, sabe? Então isso facilitou bastante, assim, ter esse um pouco mais de input no início, melhorou muito o nível de conversão das etapas seguintes, sabe? Isso é uma boa ideia, isso daí, bem interessante. Eu pensando enquanto candidata, eu tenho muita preguiça de preencher qualquer coisa que peça muita informação, né? Então, acho que quanto mais automático, né? Então, ter ferramentas que, sei lá, já integrem com o LinkedIn, você consiga exportar informações, né? Coisas assim que sejam mais focadas, pelo menos no meu caso, eu, enquanto pessoa candidata, eu prefiro do que ter que ficar preenchendo muitos formulários, né? E uma série de informações em algum outro lugar, se eu já tenho essas informações, né, disponíveis em algum lugar, e seria muito mais fácil eu conseguir importar. Achei, e nisso eu fiz uma coisa que acho que funcionou bem, que acho que vale compartilhar, até pelo que o Edu falou, que eu alinhei com a agência, foi passar para a agência mais ou menos um storytelling, assim, um contexto bem pequeno do contexto da empresa atual e da vaga em si. E aí, em vez de pegar um currículo da pessoa, que aí cada pessoa vai escrever do seu jeito, vai escrever o que ela acha que tem que escrever, eles já pediam para o candidato escrever algo relevante para a carreira dele de acordo com o contexto da vaga. Então, quando chegavam as informações, elas chegavam mais filtradas, porque acabava que a gente pegava muitas vezes um candidato que era bom, mas pelo currículo dele não se adequava muito, ou alguém que tinha um que era muito legal, mas quando a gente ia ver, não encaixava. Então, essa pegada inicial de já passar um contexto já no primeiro contato com o candidato ajudou um pouco a filtrar o formato da informação. Então, em vez de ser algo obrigatório de campus, como o Wagner também comentou, que eu também acho que acaba tendo bastante desistente, a gente acabou passando uma informação básica. Olha, isso aqui é baseado no que você vai estar fazendo, então conta um pouco da sua trajetória, da sua experiência, demarcando pontos que você acredita que são relevantes para esse contexto. Eu também acho que quebra um pouco essa coisa da dificuldade em aplicar, né? Porque você já tem a decisão de aplicar, né? Você fica pensando, e aí você ainda tem que preencher um de campo ali, e aí você fica questionando se está certo aquela informação, se eu colocar isso aqui vai ajudar ou vai piorar, né? Então causa um pouco de ansiedade na pessoa, né? Mas aí mudando um pouco da pergunta mesmo dentro de candidatura, esse lance de testes obrigatórios, né, na triagem, tem uma experiência legal assim que aconteceu na minha última empresa, que a gente abriu uma vaga de estágio e aí a gente colocou toda a descrição, tudo que a gente imaginava que a pessoa iria aprender ali, né, na empresa e tudo mais. Aí a gente abriu a vaga sem essa coisa do teste, assim, né? Porque o teste é obrigatório, né? Pelo menos esses testes automatizados, né? Tipo HackerRank e outras coisas do tipo. E só que a gente abriu, acho que teve umas 200 aplicações, né? Acho que em 2 dias. Foi um negócio que nunca tinha acontecido com a gente. Caramba, né? Agora ferrou. Como é que a gente vai triar todo mundo, sabe? E aí, isso foi uma experiência que a gente aprendeu do jeito mais difícil, assim, possível, que era agora a gente precisa pelo menos enviar um desafio para essa galera, para a gente pelo menos minimamente saber se essa galera pelo menos tem a lógica de programação vinda da faculdade, tem alguma noção assim de conceitos de ciências da computação que a gente usa, né, na lógica, assim, coisa simples, mas que, né, a gente precisaria de alguém que pelo menos tivesse já essa aptidão e tivesse já um conhecimento que tinha adquirido na faculdade. E aí
a gente decidiu colocar esse teste para a galera. A gente mandou para essas 200 pessoas o teste, né, via HackerRank na época, e abrimos a vaga de novo via HackerRank também, via HackerRank não, integrado com o HackerRank, que era uma ferramenta chamada Breezy, e você consegue conectar partes do pipeline para fazer automações, assim, do tipo, aplicou, você mandou um e-mail falando, ó, a gente gerou um desafio para você, ele gerava um link único, se você tem 5 dias para poder responder o exercício, e a partir do momento que você clicar no link aqui, ele começa a valer. E aí, isso melhorou, assim, demais, assim, a triagem para a gente poder realmente focar nas pessoas que a gente imaginava que conseguiriam, dentro da empresa, se desenvolver, dado que a gente precisava dessa coisa da lógica da programação minimamente, assim, mesmo para estágio, né? Então, foi um caso, assim, que a gente aprendeu do jeito mais difícil, mas para esse caso funcionou bem. Para outros casos, aí eu não sei, dependendo assim do que a gente espera, dependendo do que tem nas prioridades da vaga, é muito difícil você colocar como as prioridades um teste assim, sabe, muito automatizado. Eu fico na dúvida assim do quanto que isso não desanima talvez as pessoas com mais experiência, sabe, do tipo, puta, eu tenho que fazer esse teste. Caramba, né? HackerRank, será que, né, faz sentido para mim? Sei lá, tô X anos já trabalhando, né? Acho que causa um pouco dessa indecisão, né? Quando a pessoa está participando de mais de um processo ao mesmo tempo, né? Eu ia comentar justamente esse ponto. É que eu acho que é um atrito a mais, que às vezes é bom, tipo, se a vaga é para alguém um pouco mais júnior, tipo, sei lá, pegar aquela galera que realmente está querendo aplicar, que está interessada na vaga, que já vai fazer exercício, é um ponto bom. Mas, por outro lado, aquela conversa inicial de você falar um pouquinho da empresa, explicar um pouquinho os projetos, pode dar uma vontade maior das pessoas fazerem o teste, né? Então, é bem um trade-off mesmo. Vai ter casos que vai ser horrível, a gente só vai perder pessoas. E tem aquela discussão também, né? Para pessoas sênior, pede ou não pede exercício e tal. Para quem é mais sênior, tipo, eu não colocaria nenhum tipo de exercício na primeira etapa, assim, para candidatura. Aliás, eu até acho que pessoas sênior não se candidatam tão, né, tão frequente a se candidatarem às vagas. Geralmente as pessoas mudam de empresa, como a Samantha falou, né? Tipo, alguém vai lá, faz uma proposta para entrar no processo e aí as pessoas vão mudando, mas dificilmente eu vejo assim uma pessoa mais sênior aplicando explicitamente para uma vaga. Então é isso. Complementando também essa questão do desafio, aí agora falando de mim enquanto pessoa que está recrutando, né, e não mais enquanto candidata. Eu sempre tento, né, eu costumo passar o desafio depois de já ter tido uma primeira conversa com a pessoa, e nessa conversa eu, assim, eu prefiro explicar o desafio, qual é o meu objetivo com aquele desafio, né, até para voltar um pouco às questões que a gente falou, né, se você pega, por exemplo, a diferença entre homens e mulheres, né? O homem acaba sendo muito mais corajoso em relação a isso, então ele vai tentar fazer e é isso. E às vezes a mulher tem um pouco de receio de olhar e falar, nossa, mas eu acho que eu não sei fazer, acho que eu não sou boa, não vou nem tentar e etc. Então eu tenho uma questão pessoal quando eu estou recrutando de que eu quero deixar claro para a pessoa qual é o meu objetivo com aquele desafio, que não é só, né, a questão de, obviamente, que faz parte do processo e vai me ajudar a entender qual é o perfil que se encaixa mais, mas também a pessoa que passar com o desafio, ela já vai entrar comigo tendo uma visão de quais são os pontos fortes e o que ela precisa melhorar. E aí, já sabendo disso, é muito mais fácil também a gente já, desde o dia 1, conseguir deixar alinhado e planejar quais são os passos. Eu já sei o que a pessoa consegue andar sozinha e o que ela não consegue, então eu sempre prefiro fazer isso depois da primeira conversa, de entender se tem um match, né, da empresa com a pessoa e com o que ela quer, explicar um pouco qual é o objetivo do desafio e não só mandar um link de desafio para a pessoa fazer. Então, eu acabo também fazendo isso, né, não nesse momento de candidatura, no momento posterior. É muito, muito importante isso, né? Deixar claro a expectativa, né, que se tem com o teste, né? Às vezes a pessoa fica achando que vai ser analisada por outros aspectos, tal, e na verdade o seu objetivo é
às vezes, entender a forma de raciocínio da pessoa e não necessariamente ela fazer o código certo e errado, né? E a Cat falou um negócio interessante sobre o nível de senioridade, né, da pessoa, né? Eu meio que chego a essa conclusão, assim, que dependendo da senioridade que a gente quer contratar, o tipo de perfil que a gente vai escrever da vaga é diferente, o tipo de coisas que a gente vai pedir é diferente. Por exemplo, qual é o teste na candidatura ou não. Provavelmente, vagas mais entry-level podem ter mais testes. Agora, já conforme vai aumentando, né, na escada de senioridade, você acaba nem tendo, né, candidaturas, né? Você acaba tendo que fazer até mais a prospecção ativa ou indicações, tal. Então, acho que varia muito, né, conforme o nível. Tem que entender, tem que se colocar no lugar da pessoa, né, e entender, né, qual que faz mais sentido para aquela vaga específica, né? Não tem uma fórmula para todo mundo igual, né? Bom, vou pular para o próximo slide aqui, que é sobre triagem, né? Então, vamos imaginar, né? Temos ali o anúncio, tivemos lá as candidaturas, né? E agora tem ali centenas, né? Às vezes centenas ou até milhares, às vezes, de currículo. Eu digo milhares porque uma vez eu caí nessa, né? De fazer um anúncio para uma vaga de estágio de assistência administrativa e não sei por que caiu no Pequenas Empresas Grandes Negócios. Enfim, foi milhares. A gente se lascou para fazer isso. E aí a gente acabou falando, caramba, né? Pô, se a gente tivesse colocado um testezinho mínimo ali, tipo, teria facilitado muito, né? Pelo menos para o nosso lado, né? Só que agora pensando do lado ali da pessoa que está se candidatando, poxa, ela está ali com todo o arsenal, todas as armas que ela tem, né? Ela vai lá e se aplica, né? Como é que a gente, né, que tá triando, consegue garantir que, tipo, putz, às vezes em 10 segundos que a gente está olhando um negócio, a gente está realmente fazendo um julgamento adequado ali da pessoa, né? Tanto que uma pergunta que a gente colocou né? Existe influência de viés inconsciente no processo de triagem? Por exemplo, idade, né? Às vezes as pessoas colocam idade ali no cadastro, seja no currículo tal. Acho que isso dispara, às vezes, alguns gatilhos na nossa cabeça, mesmo inconscientes, de tipo, putz, não, alguém que quer trabalhar com isso não é muito novo, ou é muito velho, por exemplo, né? Nessa parte aqui de triagem, tem até alguns plugins, né, no LinkedIn que deixam você esconder a foto, o nome da pessoa, todas as informações e tal, que pelo menos para mim acabam facilitando, né? Porque tem muito gatilho automático que vem na cabeça nesse momento, né? Não sei se vocês passam por isso também, nesse momento de triagem. Tem até, acredito que hoje em dia não mais, né? Mas também você já via muito, tipo, querer saber o estado civil da pessoa, tipo, o que isso influencia, né, no trabalho da pessoa. Então, você acaba, e aí pensando, por exemplo, se é uma mulher casada com filhos, aí já rola aquele viés, né, de, mas vai ser uma pessoa que, e aí, né, abre um parênteses, falando do que a gente vê muito, infelizmente, ainda na nossa área, de, mas uma pessoa que não vai estar tão disponível porque ela tem um filho. Então, assim, dependendo da empresa, acho que isso acaba acontecendo bastante. A gente até tem falado muito na empresa, né, comentado um pouco sobre essa questão do viés, porque a gente está buscando mais diversidade, etc. E eu acho que acaba até rolando muitas vezes o próprio viés de confirmação, né? Porque, assim, se você olha ali o currículo e é uma pessoa que parece muito com você, e aí pode ser tanto, né, se tem o mesmo gênero, se é fisicamente parecido, se vem da mesma faculdade, se vem da mesma cidade, sei lá, todos esses tipos de coisa acabam, né, de forma inconsciente te dando um viés maior para aquele perfil do que uma pessoa que é totalmente, né, oposta. Então, é uma coisa que acontece bastante, que é muito difícil de alterar e a gente precisa realmente ficar bem de olho para acabar não caindo nessas coisas, né? E isso vão desde outros detalhes, como eu já falei, né? Desde, tipo, essa pessoa estuda na mesma faculdade que eu, então você tem um pouco mais se sente um pouco mais próximo daquela pessoa, né? E isso acaba acontecendo bastante, infelizmente. É interessante que virou até uma questão cultural as pessoas incluírem idade, estado civil no currículo, sendo que normalmente nem se pede, né? Eu acho que são raras as empresas que pedem isso, mas automaticamente eu recebo muito currículo que já tem esses dados já. E até no Twitter, eu estava vendo esses dias, uma pessoa falando assim, um amigo meu que é dono de empresa disse que é legal colocar que é solteiro, porque isso é bem visto, né? E aí as pessoas acabam cultivando essas práticas que não tem relação, acabam até
reforçando, né, alguns estereótipos, né? Eu queria só comentar que uma vez eu já participei de uma aquelas cabinezinhas de recrutamento em eventos e teve um senhor que chegou e explicitamente disse: cadê? Vocês contratam pessoas que têm mais de 40? A gente, calma, não, contratamos. A gente, não, olha a idade, pode aplicar ele. E ele ficou, tipo, super chocado quando a gente disse que sim. Tipo, não, mas sério? Tipo, eu posso mesmo mandar meu currículo? Não avalia a idade. Tipo, você vai passar por um teste. Se você fizer o teste, passar nas etapas, tipo, whatever. Mas o cara chegou putaço. Às vezes a pessoa já vem com... Ela já vem preocupada, já vem armada, né, de certa forma, porque é tão comum isso acontecer no mercado, né, quando ela se depara com uma situação que não vai estar sendo julgada, né, pela idade ou pela roupa e tal. Eu vi até que o Provavelmente ele Rodrigo... já ouviu muita coisa sobre isso, né, em processos seletivos, então. Sim, sim. Por exemplo, aqui tô vendo o Rodrigo, né, tá com a mesma camisa que eu, de barba também. Provavelmente deve ser um desenvolvedor back-end muito bom, né? Tipo, olha só, tipo, fica com associando coisas, né? Tipo, pessoas que se parecem e tal, tipo, que tem o mesmo background, tipo, é muito comum isso, né? É. Acho que, assim, esses pontos, eles vêm automaticamente na cabeça das pessoas, de todo mundo, tipo, quando tem empatia, né, com o outro. Só que, assim, trazer isso para o consciente, perceber esse tipo de coisa é super importante, porque você fala, opa, pera, não é porque a pessoa estudou na mesma escola, que é do mesmo bairro, sei lá, que ela vai ter necessariamente os mesmos valores que eu, né? Se deixar isso tudo, né, esses vieses ficarem no inconsciente, ficar perambulando, né, pela inconsciência, acabam afetando mesmo. Agora, estar, né, consciente que, tipo, você pode realmente sentir um pouco mais ali de empatia por determinado um background e tal, e saber que isso pode influenciar a sua decisão, né? Acho que é super importante principalmente em contratação, né? Entender que existe sim e que a gente pode trabalhar para trazer isso para a consciência e se desarmar disso, né? Sim. E a gente teve uma experiência, eu tive uma experiência uma vez de contratar uma das pessoas que não tinha nenhuma foto em nenhum lugar, assim, GitHub, LinkedIn, no e-mail, a assinatura da pessoa não tinha foto. E a gente continuou o processo, e aí era legal que a gente meio que trabalhava num time, assim, de contratação, né? Meio que o time de alguém de people com alguém desenvolvedor ali, alguma pessoa desenvolvedora, mais a pessoa gestora, e aí formava meio que um mini grupo para aquela vaga, né? Então, e aí era engraçado que a reação das pessoas foi, caramba, a gente nunca viu a pessoa, né? E como será que ela é? Como que ela, será que ela é uma pessoa será que é um vampiro? As pessoas estavam falando meio que, sabe, tipo, já viajando assim na descrição, né, dela. E aí depois a gente descobriu e a pessoa passou nos nossos testes, nas conversas e a gente contratou. Mas é interessante essa coisa do viés mesmo, né? Acho que tem uma coisa que eu acho que até puxando para essa segunda pergunta, né? Quando a gente faz algumas perguntas para a pessoa, a gente às vezes o nosso viés de, eu nem sei que tipo de viés é esse, vocês me ajudam aí, mas quando você espera que a pessoa responda aquilo que você está aguardando, assim, sabe? Do tipo, cara, se ela responder isso, passou, é cheque, sabe? E às vezes algumas pessoas respondem de forma surpreendente, diferente, assim, né? E cabe a gente tentar analisar, né, as nuances assim das respostas para ver se encaixa com aquilo que a gente está esperando. E muitas vezes a gente fica com essa coisa, né, eu não sei se é um viés de confirmação também, se encaixa aqui, mas é muito. Eu espero que ela vai falar isso, então se ela falar, beleza, sabe? Ou se ela, de repente, se comunica um pouco mais introspectiva, né? E aí a gente avalia ela como, acho que ela não sabe se comunicar bem, né? E às vezes não, às vezes a pessoa é introspectiva, ela não é aquela pessoa que chega e agita a sala, e aí, pessoal, beleza, sabe? Ela é mais na dela, assim, é uma questão de perfil, né? A gente não está contratando, sei lá, alguém que vai agitar o palco de uma apresentação, né? A não ser que tenha uma vaga para isso, mas não é esse o caso, né? Então, um host de alguma coisa, uma host de um evento, não é esse o objetivo da vaga, né? Então, enfim, o Paulo levantou a mão aí. Eu ia falar exatamente do viés. Eu acho que isso do viés é legal e acho que um ponto que vale a gente entender e até falar, discutir sobre é que
Não importa o que a gente diga, a gente sempre vai ter viés sobre as coisas, sobre alguém, sobre um processo. Aí a gente vai ver, cara, automaticamente vai ter um trigger na nossa cabeça que a gente vai levantar expectativas daquilo. E eu acho legal sempre ter isso em mente quando eu estou trabalhando com pessoas, até da minha equipe, até quando está entrevistando, que é entender que não necessariamente a pessoa não fazer igual significa que ela é pior ou melhor. Então, nisso eu acho que é legal ter essa noção do viés na parte de entrevistas, para entender que se todo mundo responder, todo mundo que você contratar, responder exatamente igual, pensar exatamente igual a você, você vai matar toda a chance de inovação dentro da empresa, porque todo mundo pensa igual. Enquanto se você tiver pessoas que pensam diferente, de faculdade diferente, particular, pública, que não fez faculdade, de várias etnias, assim, quanto mais diversidade você tiver dentro do seu grupo ali, eu acho que mais você vai ter oportunidade para ter inovação. Eu vi uma vez, eu não me lembro onde agora, um post, que tinha uma estatística, que foi feito um estudo, que a maioria dos cenários onde tinham empresas que às vezes faziam um post, alguma coisa de forma machista, até para Ed, é porque tinha muito homem e muito pouca mulher no processo para fazer aquilo. E eu achei engraçado, porque eu parei para pensar e realmente faz sentido, né? Às vezes tem algum ad em algum lugar, seja no propaganda do celular, que às vezes de forma um pouco mais machista, você vai ver que às vezes é uma empresa que ela é majoritariamente tem homens, né? Tem muito pouco mulher para virar e falar, nossa, cara, que isso não faz sentido. Isso até de certa forma é ridículo você falar isso. O que eu queria comentar era sobre o que o Edu falou sobre a pessoa ser mais tímida, né? Uma das coisas que a gente faz também na empresa é toda entrevista que tem mulher, que é uma candidata mulher, a gente tem que ter alguma mulher no processo também, em cada etapa. Isso é ruim porque, tipo, geralmente a gente tem poucas mulheres, né? Então as mulheres acabam sendo sobrecarregadas nesse processo mais ainda do que, tipo, outras iniciativas de diversidade que a gente geralmente está no meio. Mas essa ação de, tipo, colocar uma mulher em cada etapa da entrevista faz com que as mulheres se soltem mais. Então, como elas ficam menos tensas, acaba sendo um viés também, né? Tipo, a mulher vê outra mulher, se identifica mais. Mas se não tivesse isso, tipo, ali iria ficar uma mulher tensa, talvez um pouco mais tensa na frente de um homem, e seria julgada como alguém que não se comunica bem. Isso acontece em hiring, isso acontece em questões de compensation também. Tipo, não, é um engenheiro, trabalha super bem, mas, putz, é mais fechada, não fala muito com todo mundo, e aí acaba sendo avaliada pior, né, do que os homens. Isso é um viés que todo mundo tem, tipo, eu super concordo contigo, Paulo. A gente sempre vai ter algum nível de viés. Tipo, eu lembro quando o primeiro currículo de alguém do Nordeste que eu tive que rejeitar, eu fiquei super triste, droga. Não tá no perfil. Mas a gente tem que arrumar mecanismos de burlar e limpar o máximo possível de viés, né? Na phone screen, o que a gente faz é isso. Tipo, sempre tem uma mulher em cada etapa. Para esse viés de gênero, né? Só complementando, a gente também passou a fazer isso nas entrevistas agora. Infelizmente, tem bem menos mulher que homem, então a gente tem que ficar... nossa, quem pode participar e etc. Mas uma coisa que a gente tem discutido também é não só ter pessoas diversas, né, fazendo entrevista de pessoas que estão dentro de algum grupo de minoria, mas ter minorias em todas as entrevistas, até para a gente conseguir identificar também se é uma pessoa que tem algum tipo de preconceito, né, e que não se encaixa com a visão de diversidade que a empresa tem, porque às vezes, beleza, tem lá, né, vamos colocar, a gente está falando do exemplo de homem e mulher nesse caso. Só tem os homens entrevistando, eles vão acabar não pegando frases machistas, às vezes, né, homofóbicas, etc. Então, acho que, por um lado, né, você tem essa identificação, né, de você ter ali uma pessoa que te representa, e, por outro lado, também ter pessoas que fazem parte de alguma minoria entrevistando outras pessoas que não fazem parte, também ajuda a gente a ter um pouco dessa visão e conseguir
também pegar na entrevista, né, como aquela pessoa se relaciona com esse assunto quando diversidade é um assunto importante para a empresa. Eu concordo muito com vocês. O meu último comentário, acho que o Wagner já ia puxar o próximo aí, né? Mas eu lembro de um caso muito, muito marcante para mim, que foi quando a gente começou a envolver mais uma pessoa de recrutamento, né, nas entrevistas, uma mulher preta, e aí era nítido, né, quando ela fazia as perguntas para pessoas, inclusive pessoas mais sêniores, assim, né, de desenvolvimento, o quanto que ela era rebatida, assim, para ela explicar melhor a pergunta, sabe? E não era uma pergunta difícil e nem não era tão trivial, assim, simplória, sabe? E a gente não pegou isso, né, durante a entrevista. E aí, no fim a gente sempre fazia um processinho de debriefing no final, né? Deixava um tempinho para a gente já se reunir e falar sobre o que a gente achou da entrevista, né? Aí todo mundo já tava, não, cara, foi muito bom, assim, foi foda, eu achei do caralho e tal, tudo mais. Aí ela falou, eu não curti, eu achei que todas as vezes que eu falei alguma pergunta, ele me questionou, ou ele não olhava nos meus olhos, e aí a gente foi lembrando, assim, caramba, é verdade, né? Das 3 perguntas que você fez, essa pessoa questionou, né, rebateu e meio que como se fosse, mas não, ela perguntou, qual o desafio mais legal que você já teve, assim, né, de código, assim, e foi uma pergunta que não era boba, assim, foi uma pergunta interessante, né, para ver o que a pessoa realmente lembra de algo marcante para ela, né? E ela falou, mas tudo é desafio para mim, né? Ela meio que ignorou essa pergunta, meio que, sabe, meio que menosprezou. E aí ele tentou corrigir depois, né? E foi indo e a gente meio que caiu assim e nem percebeu, né? E é ela que trouxe isso pra gente. Aí, a partir daquele momento a gente começou a envolver pelo menos uma mulher dentro das entrevistas. A gente sempre chamava uma pergunta final assim que tipo de importância que você dá para a diversidade, o que você vê, qual que é o papel disso nas empresas, né? E aí quando a gente via que a pergunta era respondida de uma forma super clichê, a gente tentava instigar mais. Não, mas isso o que você me falou parece meio clichê, assim, né? Explica melhor, assim, o que você acha disso, né? Você acha que a empresa tem que incentivar ou não? Se tem que ser por mérito ou não? E a gente começou, sabe, entrar um pouquinho mais a fundo e cutucar. Porque aí sim a gente descobria realmente que a pessoa pensava de verdade daquilo. Porque se a gente quer montar times diversos mesmo de fato, a gente precisa começar nesse processo ali de triagem e trazer pessoas que, que se importam com esse assunto, né? Que realmente não tem essa coisa do clichê para passar na vaga, né? Então, até porque dentro das empresas elas vão conviver com pessoas diferentes. Como é que vai ser isso, né? Isso acho que impacta diretamente em performance, em comunicação, em como a gente desenvolve as pessoas, os pares, né? E eu acho que faz muito sentido falar sobre isso na triagem, né? Eu me estendi muito, foi mal, gente. Que isso, eu vou pular aqui pro próximo, porque a gente já está falando desse assunto já, né, de entrevista e tal, e uma coisa que você falou, do que a Cat falou também agora há pouco, né, não só vocês falaram, né, acho que também falaram sobre, pô, ter uma mulher na entrevista, pelo menos na equipe que está entrevistando, para entrevistar outra mulher, se sente mais à vontade, né, mas ao mesmo tempo também, né, se a empresa valoriza a diversidade, a própria equipe que está entrevistando ser diversa também, ela transmite uma mensagem para a pessoa que está lá, né? Ela fala, poxa, né? Pô, a empresa não é só da boca para fora, ó, tem a própria equipe está me entrevistando, né? Então, acho que é uma coisa que eu não tinha pensado nisso, né? Sobre a própria composição da equipe, ela já diz muito sobre a própria empresa, né? Acho que tem a ver muito com essa primeira pergunta, né? De como é criar um ambiente seguro para que a pessoa mesmo avaliada consiga mostrar o seu melhor, né? Realmente, né? Se for uma mulher que estiver sendo entrevistada só por homens, talvez os homens que estejam entrevistando não percebam nuances ali no comportamento que uma equipe mais diversa conseguiria perceber, né? Como você disse, né? Tinha ali uma mulher que só ela percebeu que o candidato respondia meio que desvalorizando, né, a pergunta dela, né? E os outros não perceberam. Então, acho que para coletar, né, todas as percepções, né, tem que ser realmente uma equipe diversa. Na verdade, a equipe diversa, ela tem vários ganhos. Aí acho que dá para falar só disso um dia, né, um encontro só sobre a diversidade, né. Mas no processo de avaliação, realmente, eu não tinha ouvido falar sobre isso, né, sobre compor a equipe desse jeito que vocês falaram. Achei bem interessante. Eu coloquei algumas, a gente falando de viés, né? Eu coloquei alguns viés que eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso
né, para entender que tipos de viés existem, né? Porque às vezes a gente fala de alguns, mas tem uns que a gente não percebe que existem. Então, por exemplo, esse ilusão de agrupamentos é muito sobre você pegar eventos meio que não são associados, assim, em tese, se você consegue isolar esses eventos e criar um grupo e falar, ó, então é por causa disso, sabe? E assumir um viés com base em, por exemplo, ó, a pessoa respondeu que ela saiu da empresa porque ela não curtia a liderança, mas ela falou que ela gosta de ouvir tal música, aí sabe, essa coisa, sei lá, uma coisa meio bizarra assim, mas cria um agrupamento de coisas e esse viés meio que torna a avaliação da pessoa meio que errada, né? Uma visão diferente da realidade, né? Aí esse outro da maldição do conhecimento, eu acho que acontece bastante, né? Quando uma pessoa mais sênior vai entrevistar alguém mais júnior, ela chega na entrevista já com, não, eu sou autoridade, né? Eu sei o que eu tô falando. E aí quando a pessoa traz uma perspectiva diferente sobre aquele assunto que ela manja ali, ela se sente meio que, não, peraí, deixa eu perguntar de novo, calma aí. Eu sei sobre esse assunto, né? Você tá falando sem experiência. E aí na entrevista eu já vi muito isso acontecer, assim, de questionar a resposta da pessoa para tentar chegar no conhecimento que ela tem, né? E aí esse viés da maldição do conhecimento às vezes rola, assim. Então, eu não sei, eu sinto também que tem outras crenças, assim, tipo, microservices estão usando, cara, não funciona. Você está usando na sua empresa? Sabe, essas crenças, assim, que a gente tem, né? Ah, esse tipo de coisa, cara, eu já vi, não rola, isso não funciona, né? Não faz sentido. Então, acho que tem coisa que acho que na hora da entrevista, eu acho que é muito importante. Eu vi não sei se eu vi no Twitter uma thread, alguém comentando que é muito importante a gente fazer o treinamento das pessoas que participam também, né, das entrevistas, né? Não só o time de people e talvez a pessoa gestora que tem que se interessar pelo assunto, né? Quem está participando ali do processo, né, como mesmo outras pessoas engenheiras ali, elas precisam se envolver em estudar melhor como fazer perguntas que realmente vão extrair coisas legais e que a gente consiga tirar sem vieses e consiga tirar a informação que a gente precisa ali, né, para avaliar. Eu gosto bastante de fazer entrevista tentando colocar algumas situações também para entender como é que a pessoa, não só como ela se comporta ou resolve o problema ou faz, mas também como ela se sente. Eu acho que isso é bem importante, porque aí você consegue pegar, né, por exemplo, se você está num ambiente que é um ambiente que tem muita mudança e às vezes você tem que parar de fazer alguma coisa e virar e fazer outra porque o ambiente é assim. E a pessoa se frustra, e é uma pessoa que se sente frustrada quando ela não consegue terminar alguma coisa, não vai funcionar, não adianta. Então, eu tento sempre trazer algumas perguntas assim, passando algumas situações, entender como ela se sente, perguntar também se a pessoa se lembra. Ah, me conta uma situação que você se lembre, que você sugeriu alguma mudança e isso não foi aceito. Como é que você se sentiu? Ou foi aceito, deu certo, como é que foi, ou não deu certo, como é que foi, como é que você se sentiu e tal. Eu tento bastante trazer algumas perguntas assim para entender as motivações da pessoa, e aí eu também já consigo, né, na minha cabeça, entender se eu tenho um ambiente em que eu consiga prover as motivações para prover um ambiente que essa pessoa se sinta motivada, entender quais são as necessidades dela. Então, se é uma pessoa que está, né, pensando num processo de que a pessoa se inscreveu ativamente porque ela está procurando outro lugar, então entender o que ela está procurando, porque ela está querendo sair de onde ela está. Se é uma pessoa que a gente foi atrás, entender o que faria essa pessoa, né, considerar uma nova oportunidade, etc. Eu acho que essas, para mim, são questões que me ajudam bastante a conseguir ter uma visão melhor, né, da pessoa em termos de motivação, do que ela está procurando, etc. E entender se a gente consegue fazer esse match. Tem uma coisa que eu acho que é legal sobre isso. Quando eu estava na faculdade ainda, acho que lá por volta de 2009, 2010, eu assisti uma palestra de um cara falando sobre MySQL e ela foi bem técnica, bem avançada, só que todo mundo que estava ali conseguiu entender e acompanhar. E eu achei bem legal e eu fui falar com um palestrante depois na época. E ele me falou que uma coisa que ele fazia bastante, que dava bastante certo quando ele palestrava, era quando ele começar, ele fazer algumas perguntas para ele sentir o nível da galera.
Então, ele ia fazendo algumas perguntas para saber se tinha muitas pessoas que manjavam muito, pouco, médio, e aí ele pegava com o mesmo deck de slides, ele usava isso, esse mesmo deck de slides, só que falando diferente, baseado no público. Então, quando eu estou entrevistando, normalmente eu faço a mesma ideia. Os primeiros 10, 15 minutos, eu começo falando, eu procuro falar mais, e eu vou jogando informações e tentando sentir se é uma pessoa mais introvertida, se ela é mais extrovertida. Às vezes eu tento falar um pouco mais da parte técnica da empresa, falo um pouco da cultura da empresa, o desafio da empresa. Então eu vou falando um pouco e vou sentindo da pessoa aquilo que ela tem mais interesse. E depois, em cima disso, eu traço as perguntas de forma assim, tentando ser um pouco mais assertivo para não ter tanto viés de opinião, né? Eu abro para a pessoa e falo, olha, agora que você sabe um pouco da empresa, da oportunidade, me fala o que você achar que é interessante para essa oportunidade, e aí com o que ela vai falando, eu vou coletando mais feedback da visão dela, do perfil dela, e eu vou fazendo a entrevista traçando para o perfil dela. Então, eu consigo não ter tanto viés, porque eu não tenho um script de antemão do que eu vou fazer, o que eu vou perguntar. Eu vou levando baseado no perfil da pessoa. Também sobre essa parte, né, de como conduzir a entrevista, né, eu acho que uma coisa que a gente sempre gosta de fazer, tipo, primeiro a gente começar se apresentando para a pessoa, agradecendo o tempo dela e tal, acho que isso quebra um pouco o gelo também, né, tipo, para não virar meio que um interrogatório, né, porque eu acho que, eu acho que todo mundo já passou por algum tipo de entrevista assim, né, que tu falou e no final quase não consigo perguntar nada porque não teve abertura para isso. E depois desse quebra-gelo, eu acho também legal pedir para a pessoa explicar o contexto dela e se basear nos inputs que ela te deu para guiar a entrevista, sabe? Tipo, a pessoa falou que trabalhou no projeto X, onde ela fez tal coisa, sabe? Tipo, tentar usar aquela informação dela e se aprofundando na própria informação que ela já deu para tu conseguir validar as questões que tu gostaria de validar, sabe? Então, acho que quando tu leva um pouco assim mais pro cenário da pessoa, a vivência dela, tal, acaba sendo mais fácil de extrair boas respostas e saber se a pessoa tem ali o perfil que tu está esperando ou não, tu lidando com as situações que ela já viveu, né? Eu acho que eu gosto mais de fazer assim do que, tipo, numa situação hipotética como você faria, acaba que às vezes a pessoa trava, né? Porque, putz, nunca pensei o que eu faria numa situação dessa, sabe? E quando tu usa contexto que a pessoa já viveu, acaba sendo mais fluido, né? Eu gosto muito dessa ideia de começar se apresentando e agradecendo a pessoa. Acho que muitas vezes a gente acha que, não, a pessoa tá lá, a gente tá fazendo favor de receber ela, né? E não é bem assim. Tipo, o mercado tá disputado pra caramba e o tempo das pessoas vale muito. Então, isso é muito legal, tipo, fazer mostrar para a pessoa que ela é importante também no processo. Ela é uma coisa de duas partes, né? Um acordo de duas partes tem que ser bom para as duas. Né? Uma das coisas que o Rodrigo também comentou que eu costumo fazer também é fazer esse bate-volta de pergunta e resposta. Eu começo a entrevista me apresentando, falando um pouquinho do que é que eu faço no dia a dia, aí apresento a empresa e seta a expectativa, né? Eu digo, olha, essa entrevista aqui, se fosse lá a primeira etapa, eu digo, a primeira etapa agora é só para a gente se conhecer, para saber se é bom para você também gosta da empresa ou não, e depois dizer que a gente vai fazer perguntas intercaladas, né? Então, tipo, eu faço uma, duas perguntas e aí eu pergunto se a pessoa tem alguma coisa. Se ela não tiver nada, eu continuo perguntando, mas se ela tiver alguma pergunta, já traz alguma coisa. Mas eu fico revezando também entre quem está perguntando e quem está respondendo. Uma prática que também funciona bem é separar também as fases da entrevista. No começo, geralmente, apresentar a agenda da entrevista, assim, né? Ó, no começo a gente vai falar um pouquinho dos nossos desafios, durante 5 minutinhos, falar um pouquinho da empresa, bem rápido. Se você tiver dúvida, você já pode fazer, fica tranquila e fica à vontade para fazer, que nem você falou, que acho que vale muito isso, né? Dar esse espaço para a pessoa perguntar também, né? Depois esclarecer que a gente vai falar um pouquinho de coisas mais técnicas na segunda parte, na terceira um pouco mais de soft skills e um final para você trazer mais dúvidas para a gente, se você tiver sobre qualquer coisa, né? E
E eu acho que uma outra coisa também, aí tirando um pouco só essa coisa das perguntas, geralmente a gente tinha, no começo assim, da criação do nossa processo, na última empresa que eu tava, a gente tinha muito, todo mundo ia para a sala ou com caderno ou com notebook, para anotar as coisas, assim, né? Porque a gente começou a desenvolver meio que um scorecard, assim, para poder preencher alguns requisitos, assim, que a gente achava legal a pessoa ter, né? E dar match de acordo com as respostas que a pessoa dava. E a gente usava isso como critério de avaliação depois para facilitar e todo mundo lembrar do que foi dito na entrevista. Só que todo mundo ficava anotando, né? E aí ficava um negócio meio estranho, tipo, 3 pessoas na sala, mais a pessoa candidata, todo mundo digitando enquanto ela falava, assim, né? E aí ela falando, certo? E aí ficava meio estranho, assim, né? E aí a gente começou a notar que, cara, não tá fazendo sentido isso. E aí, eu acho que falta até essa coisa do respeito, né? De olhar para a pessoa e essa característica da pressão ainda, né? Dela, vocês estão anotando tudo que eu falo. E aí, no começo das entrevistas, a gente começou a falar, ó, essa pessoa que está aqui, ela vai anotar, ela está aqui, ela vai fazer as perguntas, mas ela vai anotar algumas respostas também, só para a gente lembrar depois, tudo bem para você, sabe? Acho que deixa a pessoa mais tranquila, assim, do tipo, ela vai estar anotando, a gente vai estar prestando atenção em você, beleza? Fica tranquila, é mais um processo nosso aqui para a gente poder registrar e discutir sobre isso depois. Então, outra coisa que eu já vi muita discussão rolar é sobre a quantidade de pessoas na sala também, né? Que eu acho que está ali no meio aqui na participação da equipe, gera uma experiência positiva e intimida. A gente percebeu também isso, assim, né? Quando a gente levava o time para participar, sem nenhuma estrutura do que ia ser dito, algumas pessoas do time começavam a questionar muito, assim, por realmente na parede, assim. De novo, aquela coisa do treinamento, né? De explicar como que funcionaria, né? Então a gente passou por 2 fases. Uma gente, ó, o objetivo dessa entrevista é vocês conhecerem o perfil dessa pessoa. Ela já está no fim da fase aqui, é mais para vocês levantarem algum ponto de observação. E não é para intimidar a pessoa, não é para colocar na parede. Ela vai fazer perguntas para vocês também. Então, esse é o objetivo aqui dessa conversa. Funcionou mais ou menos, mas não tirou o nervosismo da pessoa, né? Porque você tá ali e aí tinha times que tinha 10 pessoas na sala, assim, e aí ficava meio que a pessoa aqui, cara, e não importava assim, a senioridade. Eram pessoas mais novas de experiência quanto pessoas mais velhas. Todo mundo fica nervoso, assim, né? Não tem como. É muita gente ali, né? E a gente começou a diminuir, levar só subgrupos do time para participar dessa entrevista com o time mesmo. Funcionou, né? Então, a gente elegia representantes do time, né? Pessoas que iam representar ali para participar dessa fase. Então, eu acho que sim, eu acho que gera uma intimidação, assim, por mais que seja super legal, né? Você conhecer a pessoa que vai trabalhar com você, né? E ela também conhecer a equipe. Para mim faz muito sentido na minha cabeça. Nossa, isso faz muito sentido, né? Mas realmente que gera essa coisa ixi, né? O que está acontecendo aqui, né? Vão me questionar muito, né? Essa coisa, né, acho que a parte mais difícil da entrevista, né, ou de estar entrevistando alguém, é mais saber ouvir, né, do que perguntar. Acho que perguntar é uma parte importante, mas às vezes a gente está naquela coisa de querer esperar a resposta certa da pessoa, torcer para que ela dê resposta, mas que no fundo a gente deveria estar ouvindo, né? Tá mais praticando escuta ativa do que necessariamente bombardeando, né, de pergunta, né? Acho que eu concordo com essa questão que você falou de treinamento. Eu não sei se tem que ser um requisito para todas as empresas e tal, mas eu gosto muito dessa ideia de, pelo menos, explicar para quem vai entrevistar o que se espera daquela entrevista, as coisas que ela tem que prestar atenção, coisas que ela tem que deixar um pouco de lado para fazer, porque senão pode gerar, né, uma experiência negativa para a pessoa. E senioridade técnica não quer dizer que a pessoa vai automaticamente ser super boa na entrevista. Tipo, eu já vi pessoas super, hiper experientes e tal na profissão que caíram de paraquedas numa entrevista e fizeram entrevistas péssimas, né? Então, é uma habilidade que eu acredito que se aprende, né? Que pode ser treinado e tudo mais. Ela não vem automaticamente com a experiência, né? Só porque você tem muita experiência que você vai fazer boas entrevistas. Não, né? Não é necessariamente verdade. Bom, vou para o próximo slide aqui, tá? Desculpa, eu estou interrompendo, né? Vocês não foi mal, mas eu vou ser o chato do horário aqui. A parte técnica, né? Essa aqui tem muitas polêmicas, né? Como é que a gente valida tecnicamente a pessoa? Se a gente manda um teste para ela em casa, se a gente pede para ela fazer uma coisa no quadro na hora, né? Eu não sei como é que vocês estão fazendo isso online agora, né? Vocês estão fazendo recrutamento remoto e estão pedindo para a pessoa fazer teste online. Isso eu não fiz ainda. Plataformas também de teste, né? HackerRank e tal.
putz, às vezes tem projetos muito longos, né, que a gente acaba... Eu já vi empresas mandando para casa um projeto que demorava, tipo, 14, 16 horas para ser feito, né? Às vezes acaba atrapalhando ali a pessoa em outros processos também, né? Pergunta é, o que vocês fazem para avaliar? Qual que é a forma que vocês acreditam que é mais efetiva para avaliar tecnicamente, de um ponto de vista, né, que respeita ali o tempo que a pessoa tá dedicando para o processo, né? E que valorize, né, o tempo dela, como a Cat falou, né? Não é uma coisa que a pessoa agradeça por estar te dando a oportunidade dessa vaga. Pelo contrário, é a gente que tem que servir, né, os nossos candidatos, né? Eu queria falar dois pontos dessa parte da validação técnica. Uma que eu achei muito legal, de um amigo que fez um processo para uma empresa da Europa recentemente, e eles falaram para ele gastar só 3 horas no desafio. Então, eu achei legal eles colocarem ali um limite, porque assim, ele podia fazer muita coisa naquele projeto, e aí, para ele não se perder, eles falaram, você não deveria gastar mais do que 3 horas fazendo esse desafio. Então, você vê aí se você vai querer fazer as 3 horas de uma vez, uma, ou o que quer que seja, mas não gaste mais que 3 horas e envie para a gente. E aí, um outro ponto que eu queria colocar, que eu não sou muito entendida do assunto, mas eu tenho amigos que comentam bastante isso, é que, por exemplo, se você tem pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e algumas outras questões, assim, dependendo do tipo de desafio, isso pode atrapalhar. Então, a pessoa não vai conseguir se concentrar para fazer um whiteboard ou alguma coisa assim. Então, também é um ponto importante que a gente precisa ficar de olho na parte do desafio técnico, que é também ser inclusivo nesse desafio, né? Então, dependendo das condições da pessoa e o tipo de desafio que você está enviando, pode ser que a pessoa seja muito boa, mas o formato que você está pedindo para ela fazer aquele desafio não é um formato que ela consiga performar, né? Então, acho que esse até se alguém estiver assistindo e tiver entender um pouco mais do assunto e quiser comentar ou colocar links ou alguma coisa também é super bem-vindo, que eu não sou muito entendida do assunto, mas eu tenho amigas que têm, e sempre comentam essas questões, às vezes, nossa, tipo, esse processo aqui eu não tenho como eu me concentrar para fazer, eu simplesmente não consigo fazer desse jeito. Então, também é um ponto que a gente precisa ficar de olho para conseguir ser mais inclusivo. Boa. Ali tem algumas opções, assim, eu acho que o whiteboard, live code, na meu ponto de vista, né, eu acho que é uma pressão desnecessária, sabe, para a pessoa que está sendo avaliada. Tipo, eu acho que no dia a dia, tipo, a pessoa vai ter o tempo dela, né, não reflete muito situações reais, né, de trabalho. E um problema que a gente tinha, né, era de testes muito longos, né? Tipo, putz, às vezes a pessoa tá em vários processos e ela não consegue ter tempo para se dedicar, porque, tipo, sei lá, qualquer desafio que tu vai fazer uma POC pequena ali para validar alguma coisa, é fácil gastar mais do que 4, 5 horas desenvolvendo, sabe? Até porque, geralmente, se tu tá interessado na vaga, tu tenta sempre fazer o melhor possível, tal, e isso prolonga, né? Um teste que a gente começou a aplicar agora e a gente tem recebido bons feedbacks é fazer code review, sabe? A gente fez um projeto onde a gente abre lá um repositório no GitHub com code review e, assim, o tempo médio que as pessoas têm demorado, a gente está pegando feedback, né? É em média 1h30, 2 horas por aí para conseguir fazer o review. E daí, com base no que a pessoa respondeu no review, previamente a gente lê, né? Anota umas perguntas tal, e a apresentação é basicamente a pessoa compartilhar a tela e passando comentário a comentário do review, e os que a gente tem alguma coisa para comentar, a gente para e entra mais a fundo naquele ponto, porque que a pessoa botou. E assim, foi legal até agora, porque além de a gente conseguir pegar coisas técnicas, tem muito do jeito que a pessoa escreve o review, sabe? Tipo, tem gente que é mais, tipo, seca, tem gente que toma um alto cuidado para escrever. Então, tipo, isso acaba pegando outras coisas além de só a barra técnica, sabe? E ainda assim, tipo, às vezes sei lá, um comentário pequeno tu consegue puxar para outra pergunta que tu queira, sabe? Sei lá, às vezes a pessoa falou, putz, aqui eu tá fazendo um input aqui, validando o input só se é true ou false, eu deveria validar de outra forma. Tu já consegue encaixar uma pergunta, como é que tu valida input de dados na sua aplicação, sabe? Isso é uma pergunta muito mais abrangente que só aquele comentário, sabe? Então, tipo, uma vez que as pessoas que estão entrevistando têm um jogo de cintura para saber como aprofundar as respostas, tu consegue abranger bastante e ainda assim validar a capacidade, entre aspas, né, capacidade técnica da pessoa que está sendo avaliada, sabe? Cara, é muito legal essa coisa do code review. É interessante porque
tem um limite do tempo também, que a Samantha comentou, acho que faz muito sentido também, né? A gente, também nessa empresa anterior, a gente começou a ver que o lance do pairing que a gente fazia, né? Ele causava muita ansiedade, tinha muitos problemas, vários do tipo o ambiente do setup da máquina não era o mesmo, a maioria das vezes que a pessoa tinha, né? O editor era diferente, isso já causa um estresse ali, né? Porque cara, quando você tá na sua máquina aqui, você está dominando o que você está fazendo, né? Agora, quando você vai numa máquina de outra pessoa, já era, aí você já tem que se adaptar ainda ao ambiente de desenvolvimento e ainda tem a pressão da avaliação, né? Então, é realmente complexo. Mas o que a gente fazia na devolutiva da galera era o time que avaliou o teste, a gente subia o código da pessoa num repositório interno, colocava os comentários, avisava o time também, ó, esse comentário a gente vai mostrar para a pessoa candidata. E aí na validação técnica no retorno, né, a gente chamava a pessoa, abria o code review dela, assim, do código dela. E aí com os comentários, e aí via até, acho que era legal porque a gente via a reação da pessoa. Falei, caramba, esqueci disso mesmo, realmente. Ou até outros casos mais extremos, assim, ruins, né, do tipo, a pessoa ficava super incomodada, assim, né, code review, né, e você já pegava como que ela reagia ao feedback do código dela, assim, né, então dava para pegar essas coisas mais soft skills, assim, né, então, e a última coisa até para passar para a Cat aí, o lance do whiteboard, eu fiz também, né, para a empresa que eu estou agora, e, cara, foi realmente estressante, assim, eu não, foi um negócio eu falei, meu Deus, cara, whiteboard, aí você vai e aí faz o desenho da arquitetura e vem um desafio que é super específico da empresa, assim, eu fiquei, caramba, né? E aí eu saí da reunião, dessa reunião, super cansado, assim, tipo, sabe, psicologicamente, falei, caramba. E aí até com essa coisa da síndrome do impostor que a gente colocou nos slides anteriores, falei, eu não passei, não, esse whiteboard foi terrível, sério, eu não passei, não deu certo. Então acho que a gente precisa medir, assim, até quando que a gente consegue quanto que a gente consegue ser inclusivo, né, inclusivo ali na hora de avaliar uma sessão dessa e deixar a pessoa mais confortável possível, né, para não ficar um ar de interrogatório e de certo ou errado na decisão que você tomou, né? É muito difícil isso, né? É bem complexo. Eu acho que depende muito do que a gente está querendo avaliar, né? Por exemplo, no whiteboard do meu time agora, a gente viu que provavelmente o whiteboard que você fez, Edu, foi o que a gente descartou. A gente viu que era muito back-end e a gente não ajudava a gente no que a gente queria testar, que era as pessoas de front, se elas tinham uma visão legal de arquitetura de front-end. Então, o que a gente tem feito ultimamente é a gente pede para a pessoa trazer algum problema que ela passou e explicar para a gente, tipo, a arquitetura ou algum sistema que ela trabalhou, explicar para a gente a arquitetura desse sistema e a gente vai fazendo perguntas em cima. Ah, mas essa decisão, você acha que podia ser diferente? Isso aqui foi boa? Como é que você fez essa camada de dados aqui? E aí a gente viu que isso é muito melhor tanto para o time, que não tem que ficar pensando em vários exercícios o tempo todo, como deixa a pessoa mais confortável, tipo, ela vai falar de alguma coisa que ela sabe. E aí nisso a gente pega muita gente que não sabe o que está trabalhando, tipo, até explica as coisas, mas tipo, não se aprofundou exatamente. E isso é uma coisa que a gente consegue pegar no whiteboard. Né? A gente também costuma fazer pairing. E aí, para o pairing, a gente estava fazendo de duas formas. A gente passa o exercício para casa também com a ideia de que não deve tomar mais de 3 horas, mas você tem 2 semanas para fazer, então pode se organizar como quiser. E aí a gente reduziu também, o exercício era bem grande, a gente reduziu para realmente caber tipo umas 3, 4 horas. E no pairing a gente tem duas opções. Ou a gente pega o exercício bem curtinho que a gente tem, ou a gente pede a extensão do exercício que ela fez em casa. Então é um código que ela já conhece, ela leva para lá, tipo, geralmente na própria máquina, então a gente não tem muito esse problema do setup e tal, que geralmente as pessoas vêm com a própria máquina. E ela faz uma extensão do código dela. É tipo, o código que você fez era uma telinha com 2 botões, agora você vai incluir um terceiro botão que faz alguma outra coisa. E explicar pra gente como é que é o raciocínio. Né? Isso é o walkthrough que a gente fala, e o pairing, né? E no pairing a gente fala explicitamente que, olha, a gente não quer que você termine o exercício. A ideia não é terminar tudo. A gente até faz, tipo, umas etapas
por ordem de prioridade. Olha, a gente não espera que você chegue aqui no 5º ponto. A gente acha que dá para fazer aqui os 2 primeiros. E a intenção é simplesmente pegar como é que a pessoa trabalha no dia a dia, como é que ela recebe feedback sobre o código. E a gente pega muita gente que, tipo, é super legal, faz um código muito legal, mas se a gente pedir para trocar um map por um reduce, a pessoa tipo, não aceita, simplesmente não aceita. E isso a gente pega durante o Perry, sabe? Como é que é a interação dela com as outras pessoas do time, como é que vai ser o dia a dia. Então, por isso que eu acho, tipo, eu acho que os testes ajudam em muita coisa. A gente tem que realmente calibrar para não tomar tempo demais da pessoa, não ser, sei lá, tão difícil a ponto de ela desistir antes de começar. Né? Isso é uma coisa que também a gente também tinha ano passado. O teste era, a pessoa lia o teste e já desistia antes de começar. Mas eles são importantes para a gente pegar algumas coisas, né? Com que no código, o que é que ela se preocupa? Se preocupa com teste, se preocupa com deploy. Tipo, teve gente que manda com deploy já pronto, sabe? Então, para pegar as coisas que ela se preocupa, para pegar a interação dela com as outras pessoas do time e para no whiteboard a gente ver se a pessoa realmente entende aquilo que ela desenhou. E não só tá copiando, sei lá, alguma coisa de alguém ou aceitando as ideias de outra. Acho que essa... Então, pode falar, desculpa. Só para fechar rapidinho que eu te passar. Com a parte do whiteboard, eu não tive experiências muito boas. Mesmo quando eu ainda estava como dev e aí eu participei, não foram experiências legais. Mas assim, quando eu fiz o whiteboard, as pessoas se sentiram extremamente intimidadas para codar assim, como se fosse um live coding, né? Então, o que eu acabei sentindo que fez mais sentido e que funcionou melhor foi de trazer um problema mais simples do dia a dia, não necessariamente um problema da empresa, porque isso envolve a pessoa ter um conhecimento da lógica de negócio e do mercado da empresa. Então, trazia como se fosse aquela parte da ideia do blog mesmo, fazer alguma coisa mais simples e pegar isso, fazer um review disso com alguém da equipe e depois voltar para fazer uma sessão de revisão com a pessoa para pegar aí as soft skills dela, de igual todo mundo já falou. Acho que foi o cenário que eu consegui encaixar que fluiu melhor. Acho que o que fica de lição aqui para a gente, né, é que o teste técnico, qualquer que seja ele, acho que ele é pelo que a gente está falando, é um ponto de partida para se iniciar uma discussão, né, para a gente conversar em cima sobre o código, conversar em cima sobre uma decisão, ver o feedback ver como a pessoa reage a feedback, como é que ela dá feedback para as outras, né? No caso que o Rodrigo falou, né? De fazer um teste de revisão mesmo, né? Acho que tem que ser sempre um início para uma conversa, não só uma pessoa manda o teste, manda lá o código, a gente analisa e pronto, acabou, né? Ele tem que ser uma coisa que dê mais pano para manga, né? Gere mais conversa, gere mais perguntas, gere mais ali discussão em cima, né? Acho que isso foi consenso aí de todos vocês que estavam falando, né? Bom, vou para o próximo ponto, o último. Pode falar, desculpa. Não, eu só queria lembrar uma experiência mais traumática que eu já vivi, assim, de uma pessoa querendo fazer um teste, que a gente falou de time box, né? E deixar claro que não é para terminar o teste, que a Cat falou, né? Para deixar isso bem claro. Teve uma experiência uns 8 anos atrás, eu acho. Acho que por aí, mas que a pessoa foi para entrevista, a gente estava entrevistando ela falou, se quiser, fica à vontade aqui, senta aí, coda aí, né? Tipo, eu tenho uma horinha para você fazer, depois a gente conversa sobre o código. A gente nem pareou, ninguém acompanhou a pessoa, e ela ficou sozinha lá. Então ela codando e tal, e aí a gente chegou e falou, então, vamos lá, vamos revisar o código. Puta, eu não consegui ainda, eu posso mais meia horinha? Aí a gente olhou, cara, pode, vai lá, manda ver. Aí de novo a gente voltou meia horinha depois, e aí, bora lá falar? Aí ela, cara, suando assim, sabe, tipo, super nervosa, preciso de mais tempo, Aí a pessoa ficou assim, sabe, reagindo já de um jeito que a gente ficou meio que sem reação, assim, sabe? Porque ela queria fazer. E a gente olhava assim, não, mas a gente quer olhar seu código do jeito que tá mesmo. Não tem problema. Não, para mim é questão de honra, eu vou fazer esse código até o final. Aí a gente começou a ficar preocupado. Falou, cara, não, relaxa, deixa assim. Foi uma luta para convencer a pessoa e ela quis ficar, né? E ela ficou até o fim do dia na empresa tentando fazer o teste, assim, sabe? E daí depois disso a gente falou, cara, não faz sentido nenhum fazer desse jeito, acho que a pessoa fica muito estressada, vindo até o lugar, sabe?
não tá rolando desse jeito, né? Então, e aí acho que, e uma última coisa que também, aí, só para fechar meu comentário, a gente começou também a fazer, nas últimas experiências que eu tive, de perguntar para a pessoa se ela estava fazendo outros testes técnicos para outras empresas e pedir para ela enviar esse teste, se ela já estava mais madura na evolução desse teste ou não. Para algumas vagas que não exigiam conhecimento muito específico, funcionava, porque a gente queria ver o teste que ela fez até para outras empresas e a gente conseguiria avaliar o código dela, assim, da mesma forma. Isso ajudava a criar uma experiência até legal. Falei, pô, ainda bem que vocês pediram isso, que eu não ia ter tempo de fazer o teste, nem ia me candidatar para a vaga se vocês não tivessem pedido. E aí a gente contratou umas 3 pessoas, assim, nos últimos 2 anos, que a pessoa mandou o teste de outra empresa e a gente conseguiu avaliar esse teste, sabe? Então, de repente, é uma alternativa, né? Com esse lance de evitar o turnover aí das candidaturas para pegar um pouco desse código que foi feito para outro propósito, né? Se fizer sentido, né? Sim, faz muito. Eu já fiz muito isso já, de perguntar para a pessoa, você fez teste para algum outro lugar? Daí a pessoa mandava e falava, eu perguntava para ela, explica um pouco qual que era a proposta do teste, o que você fez, qual foi a solução. Aprendi um monte sobre coisa da Dog Hero, de cachorro, sei lá, de passear com cachorro. Peguei vários deles lá. E eram testes bem legais, tal, né? Então você acaba tendo ideias para você mesmo e a pessoa reaproveita, né, um pouco. Ela explica, né? Você explora ali o que ela fez, né? Não necessariamente já teve que fazer outro teste específico para aquela empresa, né? Deu muito certo comigo isso já. Foi bem interessante. Bom, agora eu vou passar para o último aqui, tá? O nosso último ponto, que é do feedback para o retorno, né? Lógico, se a gente quer contratar a pessoa, a gente vai falar com ela, obrigado, quer dizer, tá aqui a proposta, né? Vem trabalhar com a gente e tal, que aí são outros 500. Mas quando é negativo, né? O que vocês fazem? Vocês necessariamente dão feedback para a pessoa, falando os motivos, o porquê, entram no detalhe, né? Eu até para falar um pouco para vocês, eu tive uma experiência bem negativa com isso, onde eu dei os feedbacks para a pessoa, dei por escrito, né? Todos os pontos que a equipe tinha falado. Olha, eu acho interessante você estudar um pouco mais sobre isso aqui, esse ponto aqui você pode dar um foco um pouco maior, tal. E a minha experiência negativa foi que a pessoa, ela começou a debater comigo, ela não concordava com o feedback que ela estava recebendo com a gente. Isso foi para mim tão traumatizante que eu acabei segurando um pouco, eu comecei a dar feedbacks muito mais superficiais por causa disso. Só que depois de um tempo eu acabei voltando e hoje eu estou dando feedbacks mais profundos, né? Qual é a experiência de vocês com isso? Vocês vocês sempre comunicam candidatura rejeitada só na etapa final? Ou não comunica, dá um ghosting na pessoa, esquece? Qual que são as práticas que vocês fazem aí com os candidatos de vocês? Nossa, isso eu acho que a Samantha até comentou, né, de já passar por isso ali do chat, mas eu também já, cara, eu já escrevi um feedback e acho que eu fui muito detalhista, assim, ó, essa linha aqui cara, isso aqui não fez sentido pro teste, podia ter feito de outra forma, e tentei até explicar, né, como que eu faria diferente, né, e a pessoa rebateu, não, cara, eu acho que você tá falando não é boa prática e tudo mais, e aí cara, mas tem esse material aqui, ó, esses guidelines, a gente segue uma coisa de mercado, não é um negócio nosso aqui e tal. E ficou um debate assim, aí ficou, sabe, uma sensação esquisita, assim. E aí a gente passou a responder um pouco mais resumido, assim. A gente viu algumas partes do código que não batem com uns boas práticas que a gente também usa aqui. E aí, quando a pessoa pede mais detalhes, aí geralmente isso não acontece, né? Quando a gente dá mais detalhes, se ela pedir, né? Por exemplo, eu não entendi esse feedback não, vocês podem explicar melhor? Aí a gente detalhava mais, assim. Mas, enfim, já rolou isso sim, cara. Rolou comigo, foi bem desconfortável. A pessoa em questão ainda ficou assim, me atormentando no LinkedIn por muito tempo. Mas aí, por outro lado, também assim, faz sentido eu não ter contratado essa pessoa, né? Porque ela não conseguiu receber o feedback, foi agressiva, então meio que você acaba também vendo e pegando que é uma pessoa que não tem um perfil que faria sentido. Eu, assim, eu pessoalmente quero ao máximo ser transparente, principalmente para ajudar a pessoa a evoluir. Eu já cheguei ao ponto de, por exemplo, uma pessoa não passou na entrevista e eu virei mentora dessa pessoa. Eu falei assim, você não passou aqui, mas eu vi que a pessoa estava muito interessada, infelizmente não se encaixava para a vaga.
eu falei, eu me comprometo a ser sua mentora e a gente vai ajudar você a evoluir. Mas realmente, eu também concordo com essa postura de tentar ser claro, né? E se a pessoa quiser mais detalhes bem mais específicos, você entra mais em detalhe. Mas eu tenho o costume de passar e de indicar, né? Acho que você podia estudar isso aqui, podia acompanhar tal pessoa que tem um material bacana que vai te ajudar a evoluir nessa parte. Uma coisa que eu acho que tem me ajudado bastante a ser mais prática, né, nessa questão de avaliação e até conseguir ficar com consciência tranquila em relação a isso, é ter bem mapeado, ter um mapa de competências, né, das posições que eu tenho e ali por senioridade, né, então eu já tenho bem claro na cabeça exatamente quais são as habilidades, seja soft skill, seja hard skill que eu preciso. Então, é até um pouco mais fácil depois de, inclusive, fazer esse feedback e conseguir ser um pouco mais clara e não genérica de, mas é só porque não foi legal, ou não gostei, ou qualquer coisa assim. Então, isso tem me ajudado um pouco a já começar o processo mais claro, né? E também, no final, no feedback, ter essa visão bem clara na minha frente de quais foram os pontos que a pessoa acabou não se encaixando em relação à expectativa. Com relação a isso, eu acho que eu concordo com todo mundo. Acho que também já tive algumas experiências não muito legais em alguns cenários específicos. Né, para ser mais específico, que eu tentei dar um pouco mais de detalhe, input, porque tinha bastante coisa, bastante problema. A pessoa não entendeu muito bem, então eu acabei optando pelo mesmo formato, ser um pouquinho mais genérico. E uma coisa que eu me preocupei a fazer a partir daí foi de deixar desde o começo do processo até nessa parte final de dar o feedback, mostrar para a pessoa que ela tem total abertura para pedir mais informação, mais feedback. Então, nesse final, eu passo um feedback mais genérico e falo, olha, se você tiver qualquer dúvida e quiser se aprofundar mais em algum desses detalhes, não deixe de me contactar. Porque aí não fica aquele negócio meio frio de passar só mais ou menos por cima, genérico, e falar, toma, é isso aí, e aceita, né? Então, já deixo claro, olha, isso aqui é um compilado, se você quiser saber mais, você pergunta. Então, essas pessoas mais assim que não aceitam, elas já desencanam e somem, pelo menos tem funcionado. E aquelas que realmente estão interessadas em, de repente, entender e crescer e aprender mais, elas acabam perguntando, mas o que você quis dizer com isso? Como que eu melhoro isso? Onde que eu procuro isso? E acaba sendo algo mais próximo disso que a Samantha falou, de até, às vezes, mentorar a pessoa apontando direções para ela procurar como melhorar. Boa. Eu acho que a gente chegou no nosso horário final aqui, Wagner. Talvez a gente pode puxar já o fim aqui, mas acho que ainda ficaram alguns temas aqui para a gente discutir, mas eu acho que valeu muito, assim, né? O assunto em geral rendeu bastante, várias dicas aqui para a gente levar para nossas empresas e para a vida também, né? Quando a gente for para outras, levar essas experiências que a gente for ganhando aqui. Mas é, bom, primeiro agradecer o Wagner por ter puxado o tema e feito a apresentação aí. Você falou no começo, eu estava mutado, eu achei que eu tinha falado, mas eu acho que eu não. Depois que eu percebi que eu estava mutado. Clássico de home office também, né? Mas, cara, ficou show demais a sua apresentação. O layout está simples e objetivo. É isso. Então, até para vocês que estão aqui com a gente, que tiverem outros assuntos e quiserem estruturar alguma coisa, fiquem à vontade para trazer. A gente tem vários slots aí, temas que a gente quer discutir, mas não tem uma lista assim de próximos, então se vocês quiserem trazer alguma outra discussão para cá, fiquem à vontade também, vai ser super legal fazer essa roda de conversa aqui. E eu queria dar um anúncio também, né? Já aproveitar esse encontro, que a gente já tem data para o próximo, e vai ser dia 8 de setembro, logo depois do feriadão, do dia 7. E também para anunciar que a gente vai ter o autor do livro Team Topologies, que foi o assunto do segundo encontro. O autor ele é português, então ele vai conseguir falar com a gente aqui, não vai ser um
desafio à linguagem, a não ser alguns termos assim, né, provavelmente que a gente vai ficar meio, né, tentando entender, e ele também, provavelmente. Mas ele vai trazer uma talk pra gente. Ele sugeriu 3, aí eu vou só confirmar qual que ele tá mais disponível para fazer. Mas é o Manuel Paes, o nome dele, e o Team Topologies é um dos livros que eu acho que mais curti de ler nos últimos meses, assim, sobre estruturas de time, sobre modo de interação entre esses times, a carga cognitiva, como que a gente fala sobre estruturar, né, a nossa organização com base nas tecnologias que a gente tem, como as pessoas comunicam, né, como esses times comunicam. É muito legal, vale muito a pena. Então, a gente vai ter a presença dele aqui, vai ser bem legal. Ele vai fazer uma palestra mesmo, então, apresentar os tópicos e vai abrir para perguntas no final. Então, vale muito a pena, quem quiser participar. E vocês estiverem afim também de convidar outras pessoas também, eu acho que vai ser um evento bom, assim, legal. Assim. Então, foi super simples, assim, de contatar ele. Eu marquei ele no post do vídeo do segundo encontro. Ele comentou no post e depois me chamou. Ah, cara, se quiserem aí, eu posso trocar uma ideia com vocês do grupo. Eu falei, claro, bora. Então, enfim, esse é o anúncio final aí. Mas, finalizando, valeu, gente. Tem o nosso Telegram, que eu vou deixar de novo aí no link, na descrição do vídeo. Aqui também no chat eu acho que já mandei para vocês. E no Simpla, a gente geralmente coloca lá, posta os próximos eventos. Acho que não tem um lance de subscribe da página para receber esses eventos. Então, geralmente eu posto pelo Twitter ou pelo grupo de Telegram mesmo lá. Então, mas para todo mundo ficar ligeira aí. Beleza? Valeu, gente. Obrigado por terem participado desse encontro e espero ver vocês no próximo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Alto nível aí. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau, galera.